você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 369º episódio, que conta com o patrocínio da Sotes Telecom e do Backblaze. Eu sou o Guilherme Rambo, junto comigo aqui estão Coca e Marcos Mendes. Tudo bom, pessoal? Olá! Excelente. Gravação confusa hoje. Quem ouvir a edição sem edição vai entender. Agora, eu dei as boas-vindas para vocês aqui e não falei da lontra na sala, ou da lontra, como é que é a história. Eu fiquei pensando no elefante na sala, porque tem uma pessoa que tem feito falta aqui no ADT, né? Cadê o Bruno? Sim, pra todos nós, né? Pra todos nós, digo, quem apresenta e quem escuta. Sim. O Bruno tá passando por um momento que ele tá priorizando outras coisas, o que ele precisa fazer, e assim que ele puder vir aqui pra falar com todo mundo, ele vai fazer isso. Mas já apareceram os rumores, né? Eles brigaram. Não brigamos. Não? Ninguém brigou com ninguém. Droga. O Coca deve ter bloqueado o Bruno. Então, tá tudo bem, todos nos amamos ainda, tá tudo certo desse lado. Só o Bruno está precisando dar atenção pra outras áreas da vida dele. Nada mais justo do que fazer isso, certo? A última coisa que a gente quer é ficar no caminho do que ele precisa fazer. Então, assim que o Bruno puder vir aqui e participar e conversar com vocês e com a gente sobre isso, isso vai acontecer, mas o resumo da ópera é, tá tudo certo, o que já é um excelente começo, né? Agora, a gente não vai postar uma foto toda photoshopada, né, de nós quatro abraçados, pra falar, ó, o Bruno aqui, tá tudo bem com ele, aí o rosto dele é recortado de outra foto. Não vamos fazer isso, né? Excelente. Aliás, isso me pegou de uma maneira sensacional. A galera ficou falando, aqui é outra foto. Aí eu fiquei pensando, mas o rosto não é dela? O rosto dela não vai sempre casar? Não, é minha digital, sempre vai casar minha digital, se eu ajustar. O ângulo do sorriso é exatamente o ângulo da luz igual, né? Coca, faz um teste. Tira uma selfie sua, levanta o braço, abaixa o braço, tira outra. Você não vai conseguir encaixar um rosto na outra foto do jeito que fique natural. É muito difícil. Assim, né? Tudo bem que ela falou, eu brinquei no Photoshop, duvido que ela tenha brincado no Photoshop, né? Tem pessoas que fazem isso. Mas não que ela não tenha capacidade, mas o assunto é outro aqui, né? Então tenta fazer isso. Não é fácil. Ainda mais se a condição da luz estiver estranha. Tá. Quem não souber do que a gente tá falando, vai ter algum link que eu não sei qual vai ser. O Marcos vai se virar pra achar um link e botar nas notas do episódio. Tá. Porque exige uma certa referência. Mas, seguindo aqui, eu quero também agradecer os nossos mais detêncios que apoiam a gente lá no gigahertz.fm/apoio, que recebem o link da live por e-mail, que hoje não serviu de muita coisa, né? Porque tivemos uns probleminhas técnicos com a live, então hoje a gente tá gravando isso aqui só nós três, o que é muito estranho, gravar sem ter o pessoal ali participando. Então tomara que, né, o StreamYard, alô StreamYard, né, resolva aí até semana que vem pra gente conseguir fazer a live bonitinha de novo. E quem apoia lá também tem a enquete para a escolha do título e tem também a edição sem edição, que essa semana tá bem exclusiva, porque infelizmente não teve a live. Pois é, vamos torcer pra semana que vem tá arrumado isso aí. Amanhã já vou falar com o StreamYard e falar, escuta, o que rolou? Porque no painel deles, de status ali do sistema e etc, tá tudo certo. Eles falam que tá tudo verdinho, barrinhas cheias para todos. Então, não sei, muito estranho. Que inédito. Você tem que incorporar a Karen Mendes e chamar, eu quero falar com o gerente, I'm a paying customer. Olha, eu tô vendo aqui, eles estão com uptime de 100% nos últimos 90 dias, então eu acho que a métrica deles não tá funcionando, porque isso não existe, né? Não, mas ele continua uptime, não caiu, não funciona. Em janeiro do ano passado, eles tiveram um major outage de 6 minutos e depois disso, pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certo, então passou de 90 dias, né? Mas ainda assim, sei lá. Mas estamos gravando, vamos lá. Em defesa deles, a gente grava usando o StreamYard há quanto tempo? Muito tempo, e sim. É a primeira vez que rola uma falha catastrófica assim, né? Então, eu acho que eles têm crédito. Verdade. Agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar dos amigos do ADT, esse quadro flutuante, né? Porque ele vai e volta aqui, depende do conteúdo que nós temos disponível. E o Bruno Pantaleão mandou uma parada bem legal pra gente que vai virar uma brincadeira, né? Como é que é isso aí?
Pois é, o Bruno, aliás, antes de tudo, obrigado ao Bruno, né? Ele compartilhou com a gente um aplicativo novo para Apple Vision Pro, que ele fez chamado Spatialgram. É um cliente do Instagram com uma interface mais nativa pro Vision OS. Ele falou o seguinte: como eu adoro o ADT, eu queria deixar com vocês 5 promo codes para quem escuta aqui. Ele falou, ó, quem não tiver o headset pode acompanhar o review no outro TechCast, que é o podcast dele, falamos já sobre isso aqui, vai ter link na descrição. Então ele nos mandou 5 promo codes pro Spatialgram, mandou um abraço pra vocês todos, obrigado mais uma vez ao Bruno, e a gente pensou, tá, a gente pode fazer, a gente vai colocar 5 promo codes aqui pra quem tiver o Vision Pro fazer o resgate, mas quem garante que quem vai resgatar tem o Vision Pro? Esse, como diria o Facebook, é um problema muito difícil de resolver, né? Então a gente resolveu transformar isso numa espécie de corrida ou de concurso, e quem tem um Vision Pro pode mandar pra gente em feedback@gigahertz.fm uma prova de vida. Mostra você usando o Vision Pro pra gente, que as 5 primeiras pessoas que fizerem isso vão receber o promo code pra usar o Spatialgram do Bruno Pantaleão. E não vale foto photoshopada, hein? A gente vai fazer, verificar se não tá casando com outras fotos. Tem toda uma questão, né? Como que a gente sabe que a foto é da pessoa mesmo? Então é aquela coisa, né? A gente confia em vocês e quem não tem o Vision Pro não vai ter nenhuma utilidade ter o promo code, porque é um app só pro Vision Pro, né? Então, pros ouvintes aí que já tem o Vision Pro ou conhece alguém que tem, enfim, tira uma foto aí de você ou do seu amigo usando o Vision Pro. Ó, eu quero um cupom do Spatialgram porque eu mereço, porque eu preciso, porque eu vou ter uso pra ele, né? Não porque só pra ganhar, né? Porque se você não tem o Vision Pro, realmente não vai ser útil, então mandem aí pra gente. Se quiser mandar lá no gigahertz.fm/feedback também pode, mas lá não tem anexo, então você bota um link do Dropbox ou qualquer coisa com a foto, ou manda direto no e-mail com anexo feedback@gigahertz.fm, e aí os primeiros 5 que mandarem, né, vão receber o promo code e os demais vão receber um muito obrigado. E eu só vou complementar que eu confio, mas verifico, tá? Então vocês mandarem montagem, eu vou procurar, vou saber o que é, tá? Olha, não subestimem a capacidade investigativa do Marcos, porque ele foi o cara que conseguiu comprar o @gigahertz no Twitter, o que hoje já não vale... Tá aí um dinheiro bem investido, né? Nossa senhora. Não vale mais nada, né? Mas enfim, ele conseguiu descobrir quem era a pessoa e comprar, e não foi fácil. Fui achar o cara na Eslováquia. Nossa... Mas é isso aí, pessoal. Mandem lá a foto em feedback@gigahertz.fm ou lá em gigahertz.fm/feedback. Viu que fácil de lembrar? E aí, os 5 primeiros vão ganhar o Spatialgram. E obrigado mais uma vez a Bruno Pantaleão. Parabéns, claro, também pelo lançamento do aplicativo. Obrigado, Bruno. Rambo, você falou do airdrop por cabo, mas e se eu te falasse que isso já existe desde 2011? É mesmo, é? Como é que era? Pois é, o Anderson Silva mandou um link de uma matéria de 2011 lá do OSX Daily, ou OS10Daily.com, que mostra como pros Macs, né, que não eram compatíveis com o AirDrop, tinha uma gambiarra que você fazia para usar qualquer interface de rede. Bacana. Não é exatamente que já existia esse recurso desde aquela época, né? Mas é interessante ver que tinha uma gambiarra para fazer isso, porque o AirDrop funciona via Wi-Fi, né? Então, se você conseguir ali convencer o computador que uma interface de rede qualquer é um Wi-Fi que suporta AirDrop, ele vai usar. E se for uma conexão com fio, vai ser com fio, né? Que bom que agora a Apple já fez isso pra gente, a gente não precisa ficar hackeando o macOS, né? E também era só no Mac, né? Não funcionava no iPhone. Vamos combinar aqui, tirando os problemas de AirDrop, aqui todo mundo tem uma história que o AirDrop não funciona. O AirDrop eu acho uma coisa mágica. Sim. E é uma coisa que tem 13 anos aqui na conta rápida, né? Talvez tenha um pouquinho, 14, mas cara, eu acho que a gente tá ficando velho, né? Daqui a pouco ele pode dirigir sozinho já, pode beber, né? Eu não critico mais o AirDrop já faz algum tempo, porque eu mexo com tecnologias muito parecidas no AirBuddy e eu sei o quão é difícil essas coisas funcionarem no modelo JustWorks. É muito, muito difícil. Então, é extremamente complexo. Então, o AirDrop funcionar realmente é mágico.
Porque o que eu acho legal do AirDrop, né, do conceito dele, é que ele usa ali meio o Bluetooth pra achar as coisas, aí cria um Wi-Fi ad hoc, né, que antigamente era comum, você via lá ad hoc, Wi-Fi, whatever. Agora ninguém mais sabe o que é isso, né, o Wi-Fi ad hoc, né, caiu no desuso, mas não, era aquela coisa, já existia tecnologia pra fazer, mas a Apple foi lá e costurou todas aquelas pontas pra deixar, né, tudo azeitadinho. Realmente. Eu tô lembrando da época que eu tinha o MacBook Pro de 2011, e quando a Apple lançou, eu acho que foi a área de transferência universal, né, de você copiar do iOS pro Mac e vice-versa, precisava do Bluetooth LE. E o meu Mac não tinha isso. E eu tentei de todo jeito achar formas diferentes e tal. Aí foi quando aquele Push Bullet começou a ficar famoso, que fazia mais ou menos isso, mas nunca funcionou direito também. E eu lembro que eu achei um site, gente, é fácil, você tem que abrir seu Mac, você compra esse módulo aqui da China, que é só de Bluetooth LE, aí você pega esse negócio, você troca, você solda, não sei o que. Eu falei, cara, se eu fosse tentar fazer isso, não ia funcionar. Mas, e essa dica é meio dessa época também. Bom, se o MacBook Pro é de 2011, quando que saiu a área de transferência universal? Foi 2014, talvez. Eu vou tentar achar aqui rapidinho, mas precisava disso e eu não tinha. Eu achava engraçado ter que comprar um hardware só isso pra fazer funcionar. Alguém, não, eu comprei, funcionou. Eu falei, que bom, sorte de vocês. Deu vontade, mas não rolou. E é isso, Mendes, que fala o Thiago Tosetti, que ele ficou com uma dúvida, porque ele conectou o iPhone 13 dele Pro no MacBook Pro M1 e não funcionou o AirDrop via cabo. É só para quem tem porta USB-C? Tá aí uma boa pergunta que eu vou passar, passo e repassa pro Rambo. Peguei aqui. Eu tenho quase certeza que eu vi relatos lá nas respostas do meu post falando que testaram inclusive entre dois iPhones, onde um era USB-C e outro era Lightning, e funcionou. O que eu acho que é uma questão é... Primeiro, essas coisas sempre têm um nível de aleatoriedade percebida. Não, talvez não é que é aleatório mesmo, mas tipo, o sistema faz lá uma medição para ver qual interface tá melhor naquele momento e ele decidiu que era melhor fazer por Wi-Fi mesmo e pronto, acabou. Pode acontecer isso, mas também eu acho que ele só vai usar a conexão via cabo para transferências maiores, não para transferências pequenas. É a impressão que eu tive, tanto é que eu plugo o meu iPhone via cabo no computador, volta e meia, porque eu tô desenvolvendo ali no Xcode, coisa, e foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, porque eu transferi um vídeo de vários gigas de tamanho. Então eu acho que ele só vai usar mesmo quando for uma transferência maior. Uma pergunta aqui. Eu já usei o iPhone como rede, né? Como fazer o acesso via internet, via cabo. E tinha aquelas preferências na interface de rede, tinha algumas que você podia desabilitar. Será que de repente eu desabilitando alguma daquelas coisinhas, eu não bagunço a vida do AirDrop? É uma possibilidade. Eu não sei até que ponto essas coisas estão relacionadas, mas você tá mexendo ali na configuração da interface do iPhone com o Mac, não é surpreendente que talvez não role. Outra coisa que eu pensei também, mas isso é meio óbvio, eu imagino que não seja o caso aqui, mas obviamente... Depois que você plugou o iPhone no seu Mac, tem que fazer aquele handshake lá, né? Vai aparecer lá no iPhone, confiar neste computador. Aí você dá OK, digita a senha de desbloqueio do iPhone para fazer esse emparelhamento físico via cabo. Então, se você não fez isso, ou se, sei lá, digitou a senha errada, eu acho que se você digita a senha errada nessa tela, ele não fala que você digitou a senha errada. Ele só some, aí você tem que desplugar, plugar. É uma treta. Então, eu acho que se não rolar esse trust lá, ele não vai fazer. Então, são N variáveis em potencial que podem estar impedindo isso de funcionar. Então, dá uma testada aí e conta se conseguiu fazer funcionar ou não. Um follow-up em tempo real, eu perguntei pro Perplexity quando que a Apple lançou o Universal Clipboard. Ela falou, foi no macOS Sierra e no iOS 10. Deu um monte de detalhe, com link, etc., mas não respondeu quando, né? Aí eu fui procurar, encontrei aqui quando que saiu isso, foi 2016. Perguntei pro ChatGPT, quando que saiu? Ele, foi no macOS Sierra e iOS 10. Também não, né? Perguntei pro Browser Search Arc aqui, ele foi o único que no título falou, Apple lançou o Universal Clipboard em 2016. Foi o único que respondeu o que eu perguntei. Os outros dois não erraram na resposta, mas também não responderam
responderam, eles foram muito além do que eu precisava e não deram a resposta, mas tá aí, 2016. Bom, seguindo aqui, a gente recebeu também um feedback do Lucas Campos, falando sobre aquele lance da Siri ter suporte a múltiplas línguas, mas pelo visto é peronomútil, né? Pelo relato do Lucas. Ele diz o seguinte: uma vez eu mandei um follow-up falando sobre usar múltiplas línguas com a Siri. Atualizei hoje para o iOS 17.4 e fiquei feliz com a função Message with Carangueja de deixar selecionar outras línguas além da padrão do iPhone para a Carangueja anunciar nos fones ou CarPlay. O que fiquei sem entender é porque da Apple deixar a função pela metade. Aí ele coloca um negocinho de facepalm ali, um emoji. Após o anunciado da mensagem, só é possível responder na língua do telefone. E mesmo com os arquivos extras da Siri baixados para o aparelho, outras notificações nessa língua não são lidas. Ao meu ver, a parte mais difícil era fazer a identificação do idioma. Depois, isso não seria só passar o idioma do ditado para a mesma língua e permitir a resposta? Sem falar na conversão para o texto dos áudios do iMessage, que por algum motivo só funciona na língua do iPhone, que faz o envio da mensagem. Imagino que o texto é enviado junto do áudio e não transformado após o recebimento da mensagem. Pois é, Lucas. O meu pensamento de usuário é o mesmo que o seu. O meu pensamento de developer também é o mesmo que o seu. Mas eu sei por que isso acontece. A Apple tem algum problema muito sério de fragmentação nessa questão de como o sistema lida com idiomas. E eu acho que em algum momento eles vão ter que fazer o famoso refactor, né? Quem é programador sabe do que eu tô falando. E meio que, galera, vamos unificar tudo no sistema que tem a ver com idioma, com detecção de idioma, com troca de idioma, com ditado. Porque tem o ditado que você faz pra Carangueja, que é um, daí tem o ditado que você faz no teclado, que é outro. Aí tem a transcrição da mensagem de áudio do iMessage, que é outra coisa. E a Carangueja lendo a sua mensagem é outra coisa. Não é tudo o mesmo sistema unificado que faz. E aí você já pode imaginar porque que dá ruim, né? Então eu espero que a Apple dê uma unificada nisso tudo, quem sabe já no iOS 18, no final desse ano, pra... Galera, agora idioma é uma abstração. Então, tipo, se você recebeu uma mensagem que mistura português, russo, alemão e inglês, o sistema vai lidar com isso. Porque tecnologia para isso já tem, a Apple já tem tecnologia para isso, já tem API pública para desenvolvedor há anos, que você coloca um texto lá e ela te fala exatamente cada trecho do texto, qual é o idioma que está sendo falado ou que está escrito ali. Então não é um problema de tecnologia que não existe ou que é ruim ou que não tem, é puramente de arquitetura mal feita ou que era bem feita e foi decaindo e virou essa sopa de transcrição ferrada que a gente tem hoje. Então, Lucas, tá ruim mesmo. Quando eu conversei com linguistas, nem eram técnicos, né? Eram consultores linguistas para essa parte técnica. Os caras descreveram um Brasil completamente picotado, né? Era como se o Brasil tivesse diversos dialetos, embora você não tenha dialetos no Brasil, é só, né, o idioma oficial é o português e pronto, acabou. Mas para efeitos práticos, você tem regionalismos, né, que caracterizam é até mais que um dialeto, né, no processo. É mais do que ter um português do Rio de Janeiro, português de São Paulo ou qualquer coisa do tipo. E aí, isso já faz algum tempo, não sei como é que tá isso hoje, mas, né, você falou que, né, traduz, né, transcreve bem os textos. Vocês têm noção de como é que tá isso hoje? Assim, um texto do Norte, um Nordeste que tem os seus regionalismos, né? A própria pronúncia, ela é diferente, né? O pessoal ali do Centro-Oeste também tem um jeito, né, diferente. Sul e Sudeste é mais próximo de alguma maneira, né? Lá no Rio Grande do Sul aqui, né, já tem uma mudança maior. Vocês têm noção não é nem é o jeito, a entonação, assim, é outro... Enfim, né, chegaria, né, segundo quem entende disso mais do que eu, né, se você teria uma outra estrutura. Vocês têm noção de como que tá essa transcrição hoje? Como é que tá esse processo hoje? Não, e é uma excelente questão para quem escuta a gente responder em gigahertz.fm/feedback. Você sabe disso, Romo? A transcrição do TikTok achou que o mineiro tava falando tailandês, então... eu acho... Agora, eu fiquei curioso...
é fácil de pesquisar, tá? Não precisam se dar o trabalho de mandar. Assim que a gente terminar de gravar, eu pergunto pro ChatGPT, eu pesquiso o que define um dialeto. Porque tem regiões do Brasil que, assim, na minha mente de leigo, eu chamaria aquilo de um dialeto. Inclusive, virou meme recentemente por aí da galera botar, tipo, trechos de músicas gaudérias lá do Rio Grande do Sul, aquelas tradicionalistas mesmo, que, cara, é outro idioma. E aí você escuta aquilo, e não é só porque a pessoa tá cantando, porque às vezes a pessoa tá cantando em português, sem sotaque, normal, e você não entende porque a música é diferente. Mas não, é porque realmente as palavras que são usadas não se usa em nenhum outro lugar e só se usa em lugares muito específicos do Rio Grande do Sul. Assim, eu me mudei do Rio Grande do Sul pra Santa Catarina. É um estado em cima do outro, pertinho. E eu tive que aprender muita coisa aqui, que eu não fazia ideia do que era. Até hoje, às vezes, eu tô com a família do Rafa aqui, que eles são daqui, e alguém fala alguma coisa, eu tenho que pedir pra traduzir, porque eu não sei o que estão falando. Então, eu não sei quando que vira dialeto, quando que não vira, se é só uma formalidade, mas eu chamaria eu diria que o Brasil tem dialeto, sim. O pessoal lá do Rio Grande do Sul tem o pessoal mais de Porto Alegre e tal, que fala aquele, né, bah, né, aquela coisa mais gaúcha mesmo, e tem o pessoal lá da região de onde eu vim, que é muito influência do alemão, inclusive fala muito alemão, e meu pai não me ensinou, né, eu reclamo com ele até hoje, mas o sotaque é totalmente diferente, assim, e em alguns casos é bem carregado e a pessoa não entende. Então eu chamaria de dialeto. E a construção gramatical também é diferente. Sim. E aí tem influência da construção gramatical da parte de onde colorizou, né? Você vê como é que eles... Especialmente aí, colocar o daí no final. Não sei o que lá, daí. Isso certeza, com base em nada, mas certeza que é da formulação de frases em alemão. Do jeito que você constrói gramaticalmente a frase em alemão. Então, tem essas influências também. Aí eu penso, por exemplo, a Índia. A Índia tem 22 idiomas oficiais. E tem no iOS mesmo, quando você vai colocar em indiano, tem um monte de opções diferentes. Então, existe a possibilidade de fazer isso, mas a Apple sempre priorizou outros países, a Índia sendo um deles. Chinês, a mesma coisa, né? Engraçado, os Estados Unidos. Sabe quantos idiomas oficiais tem os Estados Unidos? Nenhum. Exatamente. O inglês não é o idioma oficial deles. Por conta da liberdade de escolha, é uma questão de cada estado, etc. Então, oficialmente, os Estados Unidos não tem idioma. E, ironicamente, é de lá que você vê os vídeos do pessoal xingando a pessoa na rua porque não tava falando inglês. Exato. You're in America, speak English. Não? Exatamente. Muito bem, depois dessa discussão linguística, eu fiquei só pensando aqui como é que seria alguém faz e manda pra gente o iPhone lá com gauchês, mineirês. Alguém faz pra gente isso, que eu acho que vai ser divertido. Agora, puxando aqui, falamos sobre AirDrop via cabo, vamos falar mais um pouquinho sobre cabo com o feedback aqui do Douglas Sanches. E ele falou o seguinte: meus cabos sempre amarelavam e eu resolvia passando um pouco de acetona com algodão. Já o cabo do iPhone 15 Pro Max da minha namorada simplesmente parou de funcionar. Testamos em vários adaptadores e apesar de não aparentar nenhum desgaste, que não tem nem 6 meses de uso ou sujeira, o cabo não funciona. Mandamos para a assistência da Apple e estamos aguardando o retorno. Nesse caso, claramente, o cabo tem algum defeito e tá na garantia, então, né, tem que dar um jeito. Fico me perguntando se testaram outro cabo no iPhone. Eu imagino que o Douglas escuta o ADT, então com certeza ele saiu do Fusca e entrou no Fusca. Ok. Esses dias o Rafa, o iPhone dele não tava carregando, daí ele falou, não, aquele cabo lá do quarto, quando eu plugo ali não funciona. Aí eu falei, dá seu iPhone aqui. Daí eu pluguei num cabo lá em cima, que não tem nada a ver com o cabo que ele falou, e não carregava. Aí eu dei uma forçadinha assim, carregou. E eu vi que, sabe quando você pluga o cabo Lightning, parece que a porta meio que puxa ele assim, né? Que tem um clique assim, né? É satisfatório. Não tava assim, tava meio esquisito. Aí eu peguei um sprayzinho de ar comprimido, dei uma sprayzada de ar comprimido no buraquinho da porta Lightning ali e parecia, sabe, um sarcófago assim, sendo aberto. Voou poeira pra tudo quanto é lado e aí rolou. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando?
Eu acho que quem usa capinha, isso é pior, porque ele usa capinha, eu não uso. Eu nunca tive esse tipo de problema, mesmo eu deixo o iPhone no bolso, ando por aí com o iPhone no bolso, nunca aconteceu isso. Ele já é a segunda vez que acontece da porta Lightning ficar meio que obstruída com... fiapinho de tecido, Fluff. coisa... fluff, exatamente. E ele usa capinha. E eu reparei que a capinha, ela tem o recortezinho ali da porta Lightning, ela é meio emborrachada, e eu acho que meio que é a fricção da borracha com o tecido vai soltando esse fluff e vai meio que puxando pra dentro da porta Lightning até que entope, né? Tem que pegar um desentupidor de porta Lightning pra voltar a funcionar. Eu vou dar peso pra essa teoria porque a Larissa usa capinha e passou pelo mesmo problema, que ela falou, tô tentando encaixar o Lightning aqui, não vai, né, tá vendo, não vai até o final, não tá carregando e tal. E também tinha muito bolso ali dentro, bolsa, Muito bolsa. Aí eu tirei e voltou a funcionar. Como dizia minha mãe, tinha cobras e lagartos. Duas coisas aí. Primeiro, vocês têm receio de passar... Eu acho acetona uma coisa forte, né? Tira esmalte de unha, né? Tira tinta. Eu fico pensando assim, se a acetona ou esses tipos de produtos mais fortes, se eles não vão tirar uma película protetora do aparelho, enfim, da pulseira. Apple Watch, por exemplo, né? Pulseira. Me dá um dó de lavar com água, com alguma coisa que não seja água, porque vai que tira, né, uma película, uma proteção e passa a desgastar mais, a sujar mais. Vocês têm esse receio? Cara, Total. Eu tenho a acetona especificamente, assim, não usaria em nada, porque sabe o que eu uso acetona? Eu uso pra dar acabamento em peça de impressora 3D, sabe por quê? Porque ela derrete o plástico. Pois é, aí derrete a pulseira do meu Apple Watch. Então, assim, a pulseira da Apple Watch, talvez nem tanto porque é um elastômero, mas daí sabe o que vai acontecer ali com a coating ali, né? A própria tinta, o pigmento, vai que mancha, sei lá. Agora, no cabo ali, sei lá, pode tá degradando o plástico, né? Por isso que tira o amarelado e tira um pedaço do plástico junto. Assim, como é um cabo, beleza. Tipo, whatever. Se estragar o plástico do cabo é o de menos, mas pra qualquer coisa mais séria, eu não usaria. E é um risco, né? Você falou, tira isso, tira esmalte, tira aquilo. Eu pensei, tira a vida também, se você ficar respirando esse negócio, né? Mas é verdade. Cuidado. E outra coisa, vocês já viram o Lightning? Sei lá quantos pininhos tem Lightning, sei lá, 10, 11. Vocês já viram uns pininhos que ficam pretos? Vocês têm neura com pininho preto, Dudu? Sim, inclusive isso é um assunto recorrente lá no ATP, né, Marcos? O que acontece é ele dá um curto naquele contato. Então você pode ver, e geralmente a culpa é do iPhone. E se você usar mais de um cabo, ele vai dar sempre esse curto no mesmo jumper, né, no mesmo contatinho ali. E o que pode acontecer é o seguinte, né, como é reversível, a energia, ela tá de um dos lados só do cabo, né, e dependendo da orientação que você encaixa, ele sabe se tá pra cima ou se tá pra baixo, então qual que é o contato que vai ter que passar a energia. Não é que ele é espelhado em cima e embaixo, né. Então, dependendo da posição que você usasse ali o cabo, ele queimava um ou outro contato, mas é meio velho esse problema. Digo, fazia tempo que eu não vi isso acontecer. Acho que eles até comentaram mesmo lá no ATP, quando mudou para USB-C, que foi uma questão meio resolvida aí nas versões mais atuais do Lightning, ou não? Eu contei e tem 8 de cada lado, 8 terminais. Eu achava que eram 16 mesmo. E é um número redondo, né, bonito. Agora, eu tava lembrando do USB-A, né, que por mais que a gente odeie ele, né, porque ele é o único cabo que tem 2 lados e você consegue errar 2 vezes, né? Você só consegue na terceira. É sempre o terceiro lado, exato. Exatamente. É o lado quântico, né? Então, eu tava olhando aqui só pra confirmar, mas eu lembrei que o design da porta do plug USB-A, nesse sentido, ele é perfeito, porque ele tem a parte metálica externa que é um aterramento já pra ele, que é a primeira parte que faz contato com o chassi ali do que você tá conectando. E se você olhar lá dentro, os dois terminais mais das pontas, eles são bem mais compridos que os do meio. Isso é porque é para o contato elétrico acontecer antes do contato dos terminais de dados, para você garantir que no momento que o computador começa a conversar com o device, a eletricidade já está estável e a primeira coisa que faz contato é o terra. Então, desse ponto de vista, o design do USB-A é perfeito, eletricamente falando. Olha só. Desse ponto de vista que fique claro. Eletricamente
tecnicamente falando. Eletricamente perfeito, muito bem. Who cares, né? Muito bem, a seguir a gente vai falar mais um pouquinho sobre aquele papo de calibrar o Apple Watch, mas antes disso eu quero agradecer aqui a Sotes Telecom que está patrocinando esse episódio do ADT. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação, e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações ali das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre matriz e filiais, então além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a sua comunicação interna. Outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra ótica para as empresas. Então você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acessa lá o site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou então entre em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo @Sotes Telecom, fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado. Valeu. Muito bem, a gente falou uns tempos atrás sobre aquele lance de calibrar o Apple Watch para sua corrida, e o Nicolas Lima mandou o seguinte: quando eu estava só na esteira com o Apple Watch novo, a corrida ficava bem diferente entre esteira e Apple Watch. Depois de correr uma vez na rua, ficou bem parecido. Aí ele colocou que ficou com 5% de diferença. E sempre que eu troco de Apple Watch ou reseto, preciso recalibrar. E aí nós temos também aí uns links de suporte também, né? Ele mandou os links. Eu acho que são os mesmos que a gente tinha colocado quando a gente falou disso da última vez, mas por via das dúvidas, vai ter aqui na descrição de novo. E sobre esteira, uma coisa que eu percebi é o seguinte: eu não sei se é o problema da esteira ou do Apple Watch, mas dependendo da velocidade que eu estiver correndo na esteira, a medição fica mais próxima ou mais distante. Quanto mais rápido eu estiver correndo na esteira, maior fica a distância entre o que está marcando no relógio e na esteira. Se eu reduzo a velocidade, eu não sei se tem a ver se eu aumento a minha passada e se ele leva em conta a calibragem lá com base na minha altura e a passada média de quem tem 1,70 m e pouco, sei lá. Então ele dá essa bugada. Eu percebi que assim, se eu corro a 10 por hora na esteira, a esteira fica mais rápida que o Apple Watch. Se eu reduzo isso, o Apple Watch começa até a alcançar. Então isso que inverte um pouco essa relação. Então, tudo isso pra dizer o quê? Esteira acaba não sendo uma ciência exata. O que é um problema. Você já correu, Mendes, com esses tênis com placa? Com placa? Não. É mó legal, você nem precisa corre sozinho. Tem impulsão. Ah, tá. Sim, eu tava até falando verdade, ok, entendi. Placa, eu pensei em placa, tipo placa-mãe, placa digital e não... Isso eu tava conversando com o meu irmão, ele me falou, tem tipo de corrida que você nem pode usar determinados tênis, porque eles dão mesmo um impulso a mais, uma coisa assim. Eu sei que tem tênis que é mais recomendado pra fazer distâncias mais longas. Então, se eu fazer uma maratona, não é bom você usar um tênis que não é feito pra isso. Versus correr 5 na rua, clique é beleza, né? É carne de vaca. Mas tem essas diferenças sim. Eu tomava umas bolinhas, aí eu saía pra correr, né? O pessoal chamava hoje, acho que de pré-treino. Aí eu saía pra correr e me sentia o super-homem. Aí eu coloquei um tênis desse com placa, rapaz, é outro assim, muda muito. Ele dá um impulso a mais mesmo e acaba ficando... Acho que pra corrida distância menor acaba sendo tipo um doping do tênis, aí não pode. Mas tá aí. E obrigado, Nicolas Lima, pela dica. Então pra quem tá correndo na esteira e tá estranho, corre uma vez na rua que dá essa calibrada e tem link também na descrição aqui pra quem quiser dar uma espiadinha nisso mais a fundo. Boa. Agora, sobre aquele papo da semana passada, da ideia do Carlos Nunes, né, da Apple lançar um iBrain pra rodar e processar os modelos localmente, de IA, na casa de todo mundo, etc. O Nicolas Lima falou que super concorda com o Rambo sobre a Apple já ter servidores aí em casa para processar os dados do modelo de IA, inclusive já faz isso com o HomeKit Secure Video, que
ao mostrar se alguma pessoa, animal ou pacote tá ali na visão da câmera e salva as tags também, né, na timeline, faz isso também de forma automática. Ele falou, mas vejo a Apple lançando uma Apple TV com M3 para jogos AAA, que são esses mais parrudões aí, na TV, e maior capacidade de machine learning local. Talvez até compre essa Apple TV M3 aí, nova, para ter seus dados processados localmente, ou assine o Siri Plus por R$19,90 e tem aí o mesmo modelo na nuvem, fazendo parte aí do iCloud Plus. Opção não é exatamente uma coisa que a Apple trabalha com frequência, mas essa ideia de você poder assinar o serviço caso o hardware que você tenha não dê suporte para fazer isso localmente, pode ser uma boa alternativa, hein? Acho que a gente não chegou a falar. Eu fiquei confuso aqui com a história. O HomeKit Secure Video, o processamento é local, mas o armazenamento que é na nuvem, criptografado, tudo direitinho, né? Sim, o Nicolas falou da Apple já ter servidores em casa. Eu imagino que ele se referia à nossa casa, né? A casa do Marcos, do Rambo, do Coca. E sim, aí ele faz os HomePods, acho que a Apple TV também pode fazer o processamento local, e aí se você tem o iCloud Plus, ele armazena na nuvem. Mas o processamento, propriamente dito, de reconhecer rostos e tudo mais, é local. O que é muito bacana, porque você pode ter, inclusive, dependendo, né, se você tem uma campainha lá, HomeKit com vídeo e tal, se chega uma pessoa que você tem lá cadastrado o rosto da pessoa, ele fala, fulano tá na campainha. Isso é bacana e tudo acontece localmente, toda essa parte de reconhecimento. Então a Apple não sabe quem é quem, os seus devices é que sabem, e isso é mó legal. E é interessante que da semana passada para essa, a gente falou bastante sobre, né, rodar, a Apple faz o processador, faz o hardware dela e etc. E eu falei que ao mesmo tempo ela vem fazendo várias otimizações para tentar fazer as coisas o mais local possível, mesmo em iPhones, né, deixar ali o mais leve possível. E citei o Google, que tinha lançado o Gemini em 3 tamanhos, e um deles rodando local nos telefones Pixel do Google, a geração 8, né? Eles tinham já liberado pro Pixel 8 Pro e falaram, vai chegar pro Pixel 8. Semana passada, acho que foi na quinta-feira, falaram, não vai chegar pro Pixel 8. Eles falaram, não deram detalhes, falaram, limitações técnicas, então por isso não vai chegar. E a única diferença de hardware entre o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro é a quantidade de RAM, e nem é tanta diferença assim. São 8, quer dizer, 50%, né? São 8 GB de RAM no Pixel 8 e 12 GB de RAM no Pixel 8 Pro. Então esses 4 GB fizeram aí a diferença, porque para você rodar o modelo local, tem 1 bilhão de coisas diferentes que influenciam, mas vai desde a velocidade com a qual ele consegue gerar a resposta. Quem usa muito o ChatGPT já deve ter visto. Tem dia que ele gera ali, cospe na hora a resposta. Tem dia que ele demora, para no meio, fica ali, aí vai gerando caractere por caractere. Isso é que eles do outro lado de lá estão meio que baleando. O servidor está muito ocupado com todo mundo gerando coisa e ele dá uma desacelerada. Então, para você rodar localmente isso, do jeito bacana, rápido, etc., você tem que ter um hardware mais parrudo mesmo. E agora é esperar para ver por quê, né? Que esses 4 GB de RAM foram a diferença entre ter e não ter. Quando eles falaram de que já que ia ter, então prometeram aí, acharam que ia ser mais simples do que foi a realidade. Mas tá aí mais um exemplo de como, mesmo eles fazendo todo o hardware, tem lá o Tensor G3, né, o processador deles, etc. Tá tudo ali em casa e mesmo assim não conseguiram resolver no modelo mais leve, que o Nano foi feito para rodar em telefones e mesmo assim não conseguiram fazer. Nos próximos tal, a gente vai fazer e vai rodar, mas a promessa dele chegar no Pixel 8 mesmo aí mais básico não rolou. Pode ser uma prévia do que pode acontecer também entre iPhones Pro e não Pro aí desse ano. Isso é só especulação minha, mas não tá fora do campo de possibilidades, especialmente porque a Apple, guardadas as devidas proporções, tá começando agora, né? O Google já tava com coisas no ar. A gente não sabe se a Apple tá começando agora. Deixa eu vestir meu chapéu de fanboy por 30 segundos. A Apple não tá começando agora, a gente não sabe. É que a Apple não anuncia coisa antes de lançar. Isso é fato. Outra coisa, eu acredito muito mais, e por isso que eu falei vestir meu chapéu de fanboy, tá? Eu posso estar errado, mas eu acredito muito mais na capacidade da Apple de ter as coisas mais otimizadas no sentido de eficiência. Não que vai ser melhor, talvez seja pior a qualidade do resultado, mas eu confio mais na habilidade dos engenheiros da Apple em termos de eficiência do que do Google. O Google tem engenheiros fantásticos, tem sistemas fantásticos, tem hardwares fantásticos, tem muita coisa fantástica. Mas quando o assunto é eficiência,
que é a questão aqui, né? Porque foram, 4 GB de RAM que foram a diferença entre dá ou não dá. Eu acho que a Apple tem mais chance de conseguir fazer uma parada que pro Google 4 GB de RAM de diferença impedem eles de fazer isso. Eu acho que a Apple consegue. Até porque, por mais que o Google faça o hardware e tal, não é no mesmo nível da Apple, né? Vamos combinar aqui. É num nível já bastante avançado. De novo, o Pixel é fabuloso. Eu dei um Pixel de presente pro meu pai, que ele tava precisando, e ele não ia se adaptar ao iPhone, não quer. Ele é velho, não quer trocar de sistema. Eu dei um Google Pixel pra ele. E, cara, o device é incrível, mas assim, o lance de eficiência a Google não tem. E nenhuma outra empresa tem nesse nível da Apple essa paranoia com eficiência. E aí você vê certas coisas que eles fazem no sistema de inteligência pra... Né? Se a Apple quisesse falar que tem uma AI que gerencia a memória do sistema, eles poderiam. Eles não falam porque eles são mais honestos que muita empresa por aí, que agora tudo é AI. Se bem que agora eles falaram que o MacBook Air da M3 é o melhor laptop de consumidor para AI, então eles já jogaram isso pela janela. Com o mesmo chip que saiu no passado. Pois é. Então esquece isso, mas eu acho que eu confio mais na habilidade da Apple fazer uma coisa eficiente, que essa memória RAM não vai ser o impeditivo. Pode ter outros, pode ser a questão do processador mesmo, da GPU, da Neural Engine, pode ter outros impeditivos, mas acho que se for memória o problema, eu acho que a Apple dá um jeito. Até porque os iPhones sempre tiveram muito menos memória que os dispositivos Android do mesmo calibre, e ainda assim, de alguma forma, costumam ser mais rápidos e consumir menos memória e deixar mais memória livre, porque o gerenciamento de memória é melhor, não tem garbage collection, que acho que é o maior problema do Android. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas até pouco tempo atrás Android não conseguia fazer o scroll direito tão perfeito quanto do iPhone, porque se desse um garbage collection ali no meio do scroll, o processador tinha que dar uma travada para fazer o garbage collection e o scroll dava uma travada. Acho que hoje em dia já não é mais assim. Mas enfim, eu confio mais na Apple nesse aspecto. Vamos ver. Eu concordo com a segunda parte, de que ela tem mais o esquema já azeitado para ter tudo otimizado, etc. O que eu falei que ela tá começando não é investigar IA, mas é a diferença entre você testar lá dentro e testar no mundo. Que nem o Apple Maps. Cupertino funcionava mó legal. Saiu de lá, danou-se. Posso dar um contra-exemplo? Que vão rir da minha cara, né? Ironicamente. Face ID. Do nada, chegou lá a Apple, pum, Face ID pra todo mundo. Falhou lá na apresentação? Sim, mas a gente sabe por que falhou. Problema, Não teve nada a ver. Por isso que eu falei que iam rir da minha cara, mas enfim, vocês entendem. Lançou e teve um ou outro tentativa de gate lá, de o filho consegue desbloquear o celular da mãe, aí você olha, o filho é igual à mãe. Tipo, beleza, fazer o quê, né? Então, assim, eu confio na habilidade da Apple de desenvolver uma parada dessas totalmente em segredo, de a gente achar que não, a Apple tá anos-luz atrás é bizarro, né? Anos atrás, décadas atrás de AI, e aí eles chegam lá e olha aqui que legal, né? Sei lá, isso exige muito teste de volume, né? E você vê, por exemplo, o próprio Google com o Gemini, que tirou pedaços de funcionalidade de texto, tirou pedaços de funcionalidade de imagem, porque não tem red teaming no mundo que seja suficiente para suprir os problemas e necessidades que surgem no mundo real. E sendo a Apple, lembra quando saiu o primeiro papo, a Apple tá insegura sobre investir nisso, porque ela quer ter controle total sobre as respostas e etc. Então, o que eu vejo ela fazendo aqui é sendo super conservadora nesse começo, para tentar o máximo dentro do possível do que é uma IA, especialmente LLM, etc., as já generativas de entregar de experiência, e depois ir abrindo isso. Pode acontecer numa situação dessa, eu imaginaria que vai ser o que o Google vai fazer, né? No Pixel 9 deve funcionar tanto no normal quanto no Pro. E são coisas diferentes, estou falando de segurança e de desempenho ao mesmo tempo, mas elas são as duas principais questões que envolvem essas IAs hoje. Então, quando eu digo que ela está começando, é isso. Você vê até hoje o ChatGPT tem lá, joinha para cima, para baixo, que é o RLHF, né? O Reinforcement Learning from Human Feedback, que é essencial para esse tipo de modelo. Né? Até falei semana passada do DPO, que substitui isso, mas não é o canal nesse momento. Mas então, o que eu falei, a Apple não vai lançar um negócio melhor do que essas paradas que já estão aí.
Não. E você falou, ela vai ser mais conservadora e tal. Vai, mas vai conseguir fazer local. Sim. Essa que é a questão. Pode ser menos avançado, até talvez por trás seja mais avançado, mas o que vai ser exposto pra gente vai ser bem mais reduzido, simplificado, abstraído, porque é o lance da Apple. Se você quer o negócio totalmente sem limites, loucura total, vai pro Android. Não é, tipo, a realidade é essa, né? Que nem lá, quer sideloading, vai pro Android que lá você pode fazer, né? Mas eu acho ainda que eles vão conseguir e eu também... tem um lance assim, se eles vão anunciar coisas disso na WWDC, eles não podem anunciar coisas e... Ó, galera, tá aqui esse negócio mó legal de AI, mas não tem nenhum device nosso que roda isso ainda, tá? Até mais. Em setembro a gente se fala, né? Então, no mínimo, pelo menos no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, as paradas vão ter que rodar. Pode ser que final do ano chegue lá e, essas coisas aqui que rodam no 15 Pro e no 15 Pro Max, no 16 e etc., roda 20 vezes mais rápido. Beleza, mas... Ou faça mais coisas. Mas tem que ter alguma coisa que já funcione nos devices que já existem, né? Só não ser o transformer do teclado preditivo já é IA, então funciona com todos os aparelhos compatíveis com iOS. Se não travar mais o teclado, eu já fico feliz. Nossa, sim. A Apple, sim, ela tem um quê de eficiência, né? Você pega uma cadeia de Markov e consegue fazer predição de teclado, né? É uma coisa básica. Acho que tem um pouco também da estrutura do próprio macOS. Acho que a Apple tem, né, o Quality Assurance da Apple é melhor do que do Google no geral. Os caras são mais chatos. Digo isso porque, né, existiam supostas falhas no iOS que tiveram que corrigir. Enfim, talvez não seja exatamente uma excelência dos desenvolvedores, mas no geral, sim, eles têm essa eficiência. O próprio, né, se de alguma maneira existe uma diferença entre Windows e Linux, existe esse mesmo gap entre Linux e Unix. E o macOS iOS está mais próximo do Unix do que do Linux. Então tem uma estrutura diferente. Claro que aí a gente está falando de Neural Engine, que, né, são outras regras, mas ainda assim o trabalho que a Apple está fazendo lá no hardware, né, conectando, juntando tudo num chip só, então tem essa eficiência, mas uma IA é modelo mais próximo de Apple Maps, né? Porque o Face ID, ele tem uma inteligência ímpar de conseguir de encaixar a foto a selfie na selfie. Né? É uma IA que consegue tirar duas selfies iguais ali, encaixa, faz o Photoshop, sabe que você é você, tem falhas e tudo mais, mas é um domínio muito mais fechado do que uma IA, seja ela qual for, e pensando numa coisa aberta, né? A quantidade de coisa que pode dar errado numa IA, então parte de hardware eu acredito que vai ser mais eficiente, mas o resultado final, ou o software, eu acho que acho que o Rambo tá falando de hardware e o Mendes tá falando de software nessa história. Eu tô falando da integração de um com o outro, basicamente. Agora, eu sou obrigado a trazer isso aqui, senão eu perco a minha carteirinha de nerd programador. Você falou que o macOS tá mais próximo do Unix, eu sou obrigado a falar que o kernel do macOS chama XNU, e XNU significa X is not Unix. Muito bem, muito obrigado aí todo mundo que mandou os feedbacks sobre assuntos passados. Mas agora vamos para um assunto presente e talvez futuro, que é um assunto que já surgiu, já veio, já voltou, já foi embora, já deu cambalhota, e é um daqueles assuntos que a gente pode conversar aqui por horas e não resolver nada. E eu posso resumir como TikTok banido nos Estados Unidos amanhã? Quase. Então conta pra gente o que aconteceu. Nessa semana, assim, na última semana, não sei, comeu chicote lá nos bastidores de Washington, e hoje foi... eles têm uma estrutura diferente, né, do que aqui, então não sei nem como comparar, mas o House lá dos representantes aprovaram uma proposta de lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos caso a ByteDance não venda o TikTok para uma empresa americana, para controlar tanto o aplicativo quanto o algoritmo. Já falo por quê já. Agora que essa lei foi aprovada, ainda tem
tem mais uma etapa antes dela ir lá pro Biden canetar, e ele falou, se bater na minha mesa, eu vou aprovar. Esse banimento, tem jeitos aí que o pessoal tá descrevendo, isso até é uma questão também que tá entrando aí na jogada. Então, nesse momento, enquanto a House lá aprovou, no Senado, o que acontece é que qualquer senador pode bloquear essa lei. Falar, ó, segura para considerar e etc. E um senador já falou, o senador republicano já falou, que é o Rand Paul, que ele vai fazer isso para segurar essa lei. Então, nesse momento, essa é a única esperança que o TikTok tem de não ter que ser vendido. Esse seria um prazo de 168 dias, é um número meio quebrado, mas eu acho que é esse, para ele virar parte aí, ser vendido para uma empresa 100% americana. E é curioso porque eles explicam pro Senado e o Senado fala que não acredita, mas que a operação deles é separada, etc. Mas ele nasceu lá na China e isso incomoda lá os senadores, né? Nesse imbróglio todo, quem tem memória boa vai lembrar que lá faz uns 3 anos, o Trump assinou uma ordem executiva para banir o TikTok nos Estados Unidos, mas foi tão mal feita e tão destrambelhada que não colou. Conseguiram bloquear essa ordem executiva, que era a mesma coisa, era para vender, e aí teve um papo de que a Microsoft, junto com o Walmart, ia comprar esse pedaço. Nossa. Mas o TikTok não ia vender o algoritmo de recomendação e etc, que é o poder dele, né? Ia vender só o aplicativo. Foi uma zona. A China falou também, se vocês obrigarem isso, a gente não vai autorizar essa venda de tudo. Vai autorizar o aplicativo, mas o algoritmo não. E isso fala, tá vendo só? Estão escondendo. A China tá falando que não pode porque eles estão espionando a gente e tal, etc. Nesse imbróglio todo, né? Não conseguiu aprovar esse banimento lá atrás. Chegou bem aos 45 do segundo tempo, aí foi bloqueado. E aí passou esses anos todos, né? Com, chama lá o CEO do TikTok pra ir dar a explicação pro Senado americano, pra falar que não tá espionando e etc. O Senado fala que não acredita, ficou nesse vai e vem que não levou a nada. Aí, nessa semana, quando tava tudo certo, já tava... faltava só votar, mas tava certo já que os representantes lá do House of Representatives ia aprovar o bloqueio do TikTok, o Trump falou, gente, não é pra bloquear o TikTok, porque aí só vai sobrar o Facebook. E o Facebook é o inimigo do povo, então pelo menos tendo o TikTok aqui, a gente vai ter opção, vai ter alternativa, etc. Meu e a Deus. ironia o Trump não tá no TikTok, o Biden tá, porque ele tá tentando coletar votos dos jovens, então isso deixou o Partido Republicano meio sem saber o que fazer, né? Porque nos últimos anos, quando ele fala alguma coisa, eles dizem amém. Ele tinha tentado fazer o banimento do TikTok, todo mundo tentou seguir isso que ele tinha colocado ali, agora ele fala que não. E aí alguns representantes hoje do Partido Republicano falaram que não também, mudaram o voto deles, porque o Trump mandou. Mas mesmo assim agora, no House, isso foi aprovado, vai bater no Senado, mas deve ser bloqueado. Do lado do TikTok, o que eles têm de recursos? Tentar a Suprema Corte. Isso deve ser depois que o Biden aprovar mesmo isso aí, e se eles não fizerem essa venda aí tanto na Play Store quanto na App Store, o app vai ser... Aí tá, vai ser banido? Não pode falar que é banido, porque se você bloquear o aplicativo, você está infringindo a primeira emenda da Constituição americana, que está impedindo os cidadãos americanos se manifestarem com liberdade de expressão. Então tem muita ponta solta isso aí, que dá pra gente puxar e conversar. Claro que não vai dar pra cobrir tudo, mas por mais confusa que seja a situação, ela é essa. Por onde a gente começa a desenrolar esse nó? A gente começa pela minha risada quando você falou que o Biden tá no TikTok. Eu só consegui pensar no carinha lá, How do you do, fellow kids? Steve Buscemi, total. É muito... o meu pensamento, assim, eu sei que tem todo um contexto, tem toda uma história, enfim... as pessoas têm os seus motivos, uns mais válidos que outros, tudo bem. Mas eu não consigo não fazer um paralelo disso, porque... eu assisti Oppenheimer essa semana, finalmente. E o filme me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido por um tempo, mas que voltou depois que eu assisti o filme, porque ele aborda muito isso, que é aquela coisa daquela época e que muitas pessoas ainda têm esse comportamento hoje em dia, inclusive aqui no Brasil, que é aquela coisa de, não, mas ele é filho do primo do sobrinho de não sei o quem, que é membro do Partido Comunista, então ele é um comunista, então não pode participar do projeto lá, do exército e tal. Então pra mim, hoje em dia, existe essa coisa do Estado de
encontrar, e das pessoas que estão no poder, de inventar um bicho-papão como forma de aumentar a sua influência e angariar votos, né? Não teve lá... Não vou falar porque pode ser spoiler, deixa quieto. Mas teve uma coisa parecida no House of Cards, se alguém não viu e vai ver, enfim. Mas enfim, tem aquela coisa de criar um bicho-papão e aí, né, naquela época do filme lá, eram os comunistas e hoje em dia parece que, de certa forma, os comunistas ainda, no fundo é a mesma coisa, mas é a China. Então qualquer entidade, pessoa, qualquer coisa que você queira demonizar, você associa com a China, com o Partido Comunista Chinês. É o bicho-papão do momento. E eu já falei várias vezes aqui, continuo falando, eu já posso me chamar de um pesquisador na área de segurança da informação. Eu nunca olhei muito a fundo o TikTok, mas eu sei que alguns dos meus colegas fizeram isso e ninguém até hoje encontrou um pingo de evidência que o aplicativo do TikTok tem qualquer tipo de mecanismo de exfiltração de dados para a China. Não tem evidência nenhuma de nada disso. É só, tipo, tá aqui uma empresa da China que nem é tão da China, tem um background da China lá e tal, mas tá aqui uma empresa da China que tá fazendo muito sucesso aqui e as nossas crianças estão assistindo muita coisa nisso e, ai meu Deus, os comunistas vão comer o cérebro das nossas criancinhas. Pô, a impressão que eu tenho é essa. Eu não consigo ir muito além disso, desculpa. Tem uma guerra política, ideológica, whatever, e que a China tá ganhando. Você hoje, né, os equipamentos de rede são chineses, né, os mais baratos são chineses. Tudo é produzido na China. Existia aquela visão, caramba, isso aqui é Xing Ling, né, como sinônimo de algo de má qualidade e tudo mais. Hoje isso já não é mais verdade, né? Tudo é feito por chineses. E tem a questão da qualidade. Você quer pagar quanto? Você quer pagar R$1, tá bom, faço aqui pra você por R$1. A qualidade vai ser horrível. Se você quiser algo com a qualidade boa, você vai ter que pagar R$100. Mas tudo é feito lá. Antigamente, né, tinha TV 3D e tinha aquela TV 8K. Hoje não se fala mais em 8K, porque essa tecnologia de 8K para efeitos práticos, né, o processamento, né, as câmeras, é tudo da China. Você não tem mais essa tecnologia nos Estados Unidos. Tem um processo lá de volta, né, e, né, trazer as coisas, né, in-house para dentro de casa. Mas tem, sim, ali uma guerra, um cabo de força. E fora isso, também tem... O TikTok, ele é um sistema de comunicação. E é um sistema de comunicação que os Estados Unidos não sabem como funciona. Simples assim. Eu, como país, Estados Unidos, eu vou espionar o presidente do Brasil. Como um mero cidadão do Brasil, eu fico chateado com isso. Não pode fazer. Mas vamos combinar que faz. E eu espero, né, que o Brasil também espie os presidentes dos outros mundos, porque é assim que a coisa é feita. Fico chateado, mas, né, vocês entenderam qual é a ideia. Sim. E os Estados Unidos, cara, eu tenho aqui os meus jovens e eu não sei o que está acontecendo com eles. Eu não sei o que é essa IA. E é todo mundo, né? Não é uma coisa de comer cérebro de criancinha, mas é uma coisa, se a China, por algum motivo, porque tem essa questão, né, o TikTok está submetido às leis lá do Partido Comunista. Então, se o Partido Comunista, leia-se, né, o governo chinês, falar, corta o TikTok nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vendido, né? Manda uma propaganda, whatever aqui, né, que hoje não tem indícios que isso esteja sendo feito, mas nada impede que dê uma louca na China e a China faça alguma coisa. E os Estados Unidos não tem a menor noção disso. A gente estava falando de CarPlay há um tempo atrás, ali, né, os aplicativos de carro das montadoras, os CarPlays, né, entre aspas, nativos das próprias montadoras. Hoje você está vendo que os aplicativos nativos dos carros estão vendendo dados
para as seguradoras. Então hoje as seguradoras compram os dados das montadoras para saber se você é um bom motorista ou não, o que influencia, né? Olha como a coisa, ela é complicada. Você baixou lá o aplicativo da montadora, confiou na montadora, não leu ali as regras de uso e tava lá, ó, posso vender esse negócio aqui. Então, é uma coisa mais complicada quando a gente pensa em nação, quando a gente pensa no que pode vir. Historicamente, você não tem um sistema de comunicação que não seja dos Estados Unidos. Tinha o WhatsApp, vamos comprar esse negócio aí. Tinha o Skype, que também foi comprado. Tem hoje ali o Telegram, que tá meio neutro nessa história toda, lá em Dubai, fazendo as suas articulações. E entendo que se os Estados Unidos não tá reclamando do que tá rolando lá no Telegram, é porque ele já equacionou essa questão. Se ele tá reclamando é porque ele ainda não equacionou do TikTok. Acho que é muito mais uma questão de, cara, eu sou poderoso aqui no negócio e tem que ser do meu jeito, do que propriamente, olha, eles são um risco. Acho que é muito mais, eu quero exercer o meu poder e eu vou usar aqui uma falácia qualquer que alguém acredite para exercer esse meu poder, para não correr um risco no futuro. Perfeito, Coca, mas é exatamente isso que eu quis dizer. é exatamente. Só que aí pra você exercer esse poder e essa coisa, você cria um bicho-papão. Sim, né? Sim. Não que o bicho-papão não possa morder no fim das contas, né? Que você falou ali. Agora, sei lá, a China vai botar a propaganda do Partido Comunista no TikTok. Mas no segundo seguinte, o TikTok sai do ar. Sim, com certeza. Entendeu? Então, e aí vira uma coisa meio Minority Report, né? Tipo, não, vamos banir porque pode, né? Então vamos matar todo mundo porque podem cometer um crime daqui 2 dias. não, vamos prender todo mundo? Não dá, né? Então, assim, deixa o negócio ali, aí se der algum problema, né? Claro que se você for até as últimas consequências, você pode achar, não, mas e aí? Eles já capturaram todos os dados e tem uma AI treinada com o cérebro de todas as criancinhas dos Estados Unidos que vai conseguir fazer um vídeo perfeito que vai transformar todos em comunistas em 5 minutos. Não vai acontecer isso, tá? Mas se você quiser imaginar, você consegue. Eu te dou essa liberdade. Aliás, você falou, né? Não, eles estavam acostumados com, né, todos os meios de comunicação ali do país e tal. Sabe um país onde todos os meios de comunicação são do país? Isso que eu ia falar. Coreia do Norte. Lá é tudo da Coreia do Norte. Lá a China... Não, se bem que lá a China entra. Mas, assim, né? Rússia ou também, na própria China maneira. também, né? Rússia, China, né? Brasil tava indo meio pra esse lado uns tempos atrás, e tempos eu digo mais tempo atrás, tá? Não tô falando que era no governo X ou Y. Uns tempos atrás, o Brasil tava com umas ideias meio de não, tem que ser tudo nacional, não funciona, mas, né, é irônico pensar isso, né? Não, vamos banir esse negócio aqui porque é de fora do país. Quem que você tá querendo virar, né? Então, eu até acho curioso, mas é só porque é a China, né? Mas é curioso que pelo que eu vi, pelo menos dos resumos desse assunto, tem mais democratas se opondo a essa ideia e citando, inclusive, a Constituição, do que republicanos, que normalmente é a galera que vai mais pra esse lado, né? De liberdade, olha a Constituição e tal. Do lado deles, é interessante ver, sei lá, toda vez que teve lá os depoimentos, eles falavam, não era assim, vamos colocar uma propaganda aqui do Partido Comunista Chinês para ver se a gente recruta criancinhas. Mas uma coisa que eu vejo muito o Scott Galloway falar é assim, aumentar um pouquinho a recomendação vai de 0.2 para 0.25 de conteúdos que façam os jovens com seus cérebros mais maleáveis se sentirem menos orgulhosos de serem americanos. E colocar, eles têm muito essa questão do patriotismo, né, etc. Então é esse tipo de manipulação que eles estavam vendo. Teve todo um assunto, que é um vespeiro que eu não quero entrar, mas que rolou sobre o TikTok, as pessoas que usam TikTok serem mais propensas a apoiar a Palestina no conflito contra Israel, sabendo das nuances, etc. E as recomendações lá no TikTok que as pessoas recebiam eram muito mais, em quantidade mesmo, pró-Palestina do que pró-Israel. E isso foi usado como exemplo para como um algoritmo pode, pela volume de recomendações, etc., tentar guinar a opinião pública em favor do que seja melhor pro aplicativo, pro TikTok, pra China, seja lá o que for. Isso foi muito usado nos últimos dias como argumento. Como você sabe que o algoritmo que moldou a opinião pública e não o oposto?
Então, aí que tá. E aí, como é que você explica isso? Não tem como, porque tem esses bichos papões que moram na cabeça do E outra pessoal. coisa, quem é que tá fazendo essa avaliação? Tipo, como é que a pessoa tá vendo o algoritmo? Porque A avaliação, eu confio nesses estudos, porque são os que analisam todo o mercado e quando informações públicas aparecem, elas geralmente batem com as informações que eles fizeram, que são institutos que eles aparecem e borbulham para a superfície por um motivo, eles tendem a acertar. É porque eu acho complicado você analisar um algoritmo, porque você não tem acesso ao algoritmo e o único jeito de você, a única interface que você tem do algoritmo é você usar o TikTok. Então, como que é feito? Me manda o link do paper que eu leio, eu adoraria ver, mas eu gostaria de saber qual é a metodologia usada, porque não é a primeira vez que aparece esse lance de o algoritmo é isso, é aquilo, mas tá, cadê a metodologia? É por amostragem e coisas do tipo assim. O que eu me lembro, não sei se foi esse paper específico, mas como é que eu vi que era esse tipo de pesquisa no passado? Era assim, pegamos 60 telefones, criamos contas novas no TikTok e saímos scrollando pra ver o que aparecia e registramos todas as recomendações, pra ver pra onde cada um ia apontando. Era por amostragem, não tem jeito. Então pegavam contas novas, frescas, sem nenhum tipo de relação, né, com e-mail inventado, o mais neutro possível que desse pra fazer. Com VPN. Essa medição. Aí, provável. Tem que ver, né? Então, não sei. Provável que sim, porque eu imagino que sejam pessoas que sabem o que estão fazendo. Mas tirando essa parte da recomendação, outra coisa também, né? Que sempre falam nos depoimentos. Mas vocês têm lá o Douyin, acho que chama, que é o TikTok chinês, e vocês recomendam coisa de ciência. Aqui vocês recomendam pegadinha do malandro. Ele fala porque assim, o povo de vocês é burro. Ele fala, lá tem lei que obriga. Passa uma lei que obriga aqui também, a gente mostra também ciência, NASA, mas aqui não tem. Então a gente mostra o que as pessoas estão já recebendo, né? E cara, aí muda a conversa. Eu vi vídeos no TikTok que eram de pessoas dos Estados Unidos e não era meme, gente. Eu tentei, com todas as minhas forças, descobrir que era brincadeira, mas não era. E não foi só foram vários. Pessoas dos Estados Unidos que não sabiam que você podia, digamos que você tem uma macieira no seu quintal. A pessoa não sabia que ela podia pegar a maçã da árvore e comer. Porque ela achava que a maçã que você compra no supermercado é outro tipo de maçã, que a maçã da árvore é venenosa, você não pode comer. Cara, aí você quer que o TikTok... Você acha que esse tipo de pessoa tá procurando vídeo de ciência pra ver? Não tá, né? Não tô generalizando, não são todos, né? Aquela coisa. E só um dado pontual aqui. A votação aprovou com 352 votos a favor, sendo 197 republicanos e 155 democratas, então teve mais aí votos republicanos mesmo. E para quem votou contra foram 15 republicanos. Eu não consegui achar quantos deles mudaram de ideia nas últimas 48 horas quando o Trump passou a apoiar. Ainda assim, 15 e 50 democratas votaram contra. E a principal justificativa do voto contra foi, cara, isso aqui em uma semana vocês montaram. Não é possível que esteja certo, já achei vários furos, não concordo. E sabendo que isso ia passar de qualquer jeito, muita gente aproveitou para se colocar ali e não para ter benefício próprio, mas ainda assim para dar uma declaração mostrando uma tentativa de ser mais razoável frente à situação toda. Eu lutei contra o comunismo na Câmara, vote em mim, né? Aquela coisa. Tipo isso, né? Mas alguém comentou, não sei se vocês viram, ou vocês pararam pra pensar, porque eu tava pensando agora, e o impacto econômico disso? O TikTok já parou pra pensar nisso e abordou isso muito nos últimos dias. Desde a primeira vez que isso ia ser banido, foi o mesmo blá do Facebook. Mas, poxa, pequenos negócios, criadores de conteúdo dependem desse dinheiro hoje em dia, vocês estão acabando com a renda de milhões de americanos que só estão querendo ganhar seu dinheirinho honesto, etc. E errado não tá. Por outro lado, a gente sabe que eles vão se apoiar nisso mesmo, que foi a mesma coisa que o Facebook fez lá atrás com impedir a gente de rastrear as pessoas, vai matar pequenos negócios. Mas daí não era fechar o Facebook, né? Exato. O nível da coisa, eu acredito que é diferente. Eu não sei quão grande, né? Eu imagino que talvez o TikTok tenha dito, né? Nós pagamos tantos milhões, bilhões, não sei, por ano para criadores dos Estados Unidos. Agora, o outro lado disso que eu fiquei pensando tem alguma empresa de VPN nos Estados Unidos que tá na bolsa? Porque pode ser uma boa compra aí.
O que eles fizeram, eu vou caçar aqui. Tem ExpressVPN Stock Price, mas não tá indexado, deve ser só ação privada. E uma outra coisa também que eles fizeram foi parecido com o Google aqui, quando rolou o PL das fake news, etc. Mandaram um monte de notificação, especialmente para um público mais jovem. Entre em contato com seu representante que vão banir o TikTok, telefona lá e tal. E foi mó caos, né? Ligaram a semana inteira pro povo lá para tentar pressionar, mas ainda assim não deu certo. Então o resumo é que isso provavelmente não vai passar quando chegar no Senado, que deve ser já nos próximos dias, que eles estão com a pressa danada. Mas é mais uma vez que vai bater na trave. E o que eu imagino que aconteceria, vamos supor que o Senado aprovasse, o Biden canetasse e que não fosse, mas que não fosse para a Suprema Corte. Aos 45 do segundo tempo eles dão um jeito. Porque é isso que todas as empresas fazem. Não quero, não pode, não dá, vai acabar. Tá valendo? Então peraí. Putz, a gente fez aqui um jeitinho e funciona. E já o Facebook voltou a faturar seus bilhões de dólares do mesmo jeito, com ou sem o App Tracking Transparency. Toda empresa fala que vai ser o fim do mundo, até o negócio entrar em vigor e elas falam, então tá bom. Então a gente trabalha aqui e contorna o problema de um outro jeito até proibirem esse outro jeito. Então é exatamente o que vai acontecer também. E acabar vendendo para uma empresa americana. Se quando o Trump fez aquela lei toda bugada, já quase rolou com a Microsoft e o Walmart, e tinha um terceiro também, eles têm com a Oracle um acordo de hospedagem de dados em servidores que eu acho que ficam no Texas, que não sei se está inteiro operacional já, mas que já rolou isso aí. E o TikTok falou, isso aqui com ou sem banimento, etc, a gente vai fazer para vocês ficarem tranquilos, para parar com essa paranoia, etc. Mas mesmo assim, de algum outro jeito, os dados de todo mundo estão sujeitos ao envio, presença, tráfego pela China, então não adianta nada no fim das contas, né? Mas ainda assim, se daquela vez quase rolou, se fosse obrigado, ia rolar também, mas é um tipo de assunto que a gente não espera que tão cedo vá para lá ou para cá, mas vai dar discussão e espero que dessas discussões pelo menos uma pessoa por vez fique melhor informada sobre o que tecnicamente é possível fazer, o que não é possível fazer e os riscos que existem mesmo disso tudo acontecer, mas como sempre ele é bem menor do que os menos informados acham que ele é. E geralmente os menos informados são os mais vocais, né? Muito bem, a seguir a gente vai responder aqui algumas perguntas dos adetêncios, das adetências, mas antes disso eu quero tirar um minuto para falar aqui do Backblaze, que está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups, e não só aquele backup lá do seu iPhone, no iCloud, mas um backup completo do seu Mac, do seu PC, de preferência num lugar físico diferente do seu que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe. É por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se você quer um backup total da máquina ou se quer excluir umas pastas, e dá até para escolher fazer o backup ali de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente, o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem alterar o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a banda da conexão está mais livre, e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar também criptografia ponta a ponta se quiser. Com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo um download pelo Backblaze na web, ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx, aí você devolve o drive em até 30 dias e eles te devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade, e os planos custam $9 por mês, $99 por ano, e aí você economiza $9 ou então $189 a cada 2 anos, e aí você economiza o equivalente a 3 meses de assinatura. Então, para conhecer melhor o Backblaze, para fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa ghz.fm/backblaze-adt e para facilitar, tem o link aqui na descrição do episódio. Com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que colocar o cartão de crédito. Mais uma vez, ghz.fm/backblaze-adt, link na descrição também. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e de toda a Gigahertz. Valeu, obrigado. Muito bem, vamos ao nosso Alô ADT. Para quem mandou lá no gigahertz.fm/feedback, continuem mandando suas perguntas, seus feedbacks. E o primeiro que chegou aqui é do Ronai Nunes, que comprou um MacBook Air M2 recentemente, está com uma dúvida sobre usar ele fechado, conectado a um monitor externo. Eu diria mais, eu acho que é um faniquito também. Ele faz algumas questões aqui.
deixar ele conectado sempre na energia pode causar danos? 2. Eu preciso desligar ele também ou só suspender na hora que eu encerro as minhas atividades? Eu achei muito bonito o jeito que ele escreveu, encerro as minhas atividades, oficial. 3. Ele pode esquentar ou algo assim? E aí? Bom, eu deixo o meu MacBook Pro conectado na tomada 100% do tempo, mas eu não uso ele no modo clamshell, que é esse modo dele fechadinho conectado a um monitor. Então, eu sei que existe a chance disso desgastar um pouco mais a bateria do que a alternativa, e existem aplicativos feitos, aquele Audente que tem de você controlar e ele carrega até 80%, depois vai para 100%, depois cai para 80%, você vai ajustando isso. Eu vou confessar que eu testei o Audente, não consegui fazer funcionar como eu queria, eu falei, dane-se! E hoje em dia, eu só uso ele conectado ali na bateria, e se eu sobrevivi com o meu MacBook Pro velho de guerra lá, com a bateria nula, isso aqui eu acho que eu vou conseguir sobreviver também. E das vezes que eu saí, eu tenho ele, já fez um ano, né? E saí com ele na rua pra trabalhar, a bateria deu mais que o suficiente, mas eu acho que tem sim um pouco de prejuízo. Essa é a primeira pergunta. A segunda, tem que desligar também? Eu acho que não, mas se você tiver opiniões diferentes, podem trazer. E sim, ele pode esquentar mais do que você usar ele aberto, porque a troca de calor, a superfície de troca de calor dele reduz bastante, e muito da dissipação de calor do MacBook vem da área do teclado, mas ele é feito para aguentar isso, tanto que o modo de você usar ele em modo clamshell fechado, etc, existe. Então, se existe, faz parte aí do quanto ele é feito para aguentar. Mas ele sim, ele pode esquentar, ele está sujeito a esquentar, e sim, ele aguenta essa esquentada a mais. Ele tem a permissão de esquentar, que não vai dar problema, mesmo sendo o Air que já teve mais problemas de dissipação de calor. Mas qual que é a impressão de vocês sobre isso tudo? Se você desliga a geladeira quando sai de casa, eu deixo você desligar o computador. Fora isso, você não tem autorização de desligar o computador. O problema não é desligar o computador, vou falar a verdade. O problema é ligar. O que estraga o computador é você ligar, porque ele tá zerado e vem aquela energia toda, e é onde pode dar problema. Mas isso significa o quê, no final das contas? Que em vez de durar 20 anos, o teu Mac vai durar 18. Então, né? Se você quiser, pode. Mas não precisa. O computador ele é feito para ficar ligado sempre. Pode esquentar? Pode, mas lembra que o Air, ele não tem Air, né? Ele não tem cooler. Então, eu tenho, assim, puramente psicológico, tá? Medo de usar fechado. Vai esquentar o ar ali na tela, assim, mas não tem casos de, surgiu uma mancha preta na tela, não tem casos. Mas é a minha astrologia, né? Eu gosto de usar. Ele é aberto, mas não tem nenhum fundamento. Não tem nenhuma história, mas os computadores eles foram feitos para ficar ligados. E sim, se você deixar ali sempre na energia, vai reduzir a vida útil da bateria? Sim, vai reduzir a vida útil da bateria, mas igual, em vez de durar 5 anos, vai durar 4 anos e 9 meses. Então, né? Não é uma coisa, se usar direitinho vai 10 anos. Não, a ordem de grandeza é a mesma, fora que bateria é um processo completamente aleatório. Pode ter 2 anos, do nada você ativa. É como se a bateria, é uma analogia que você pode fazer, é aquela caixinha de fósforo de segurança, né? Tem vários fósforos um do lado do outro. Em tese, você puxa um, acende lá, e aí você queimou 1%. Pode acontecer de você puxar um e queimar todos, o pacote inteiro de fósforo, ativar tudo. Isso é extremamente raro de acontecer, mas pode acontecer, você puxa e queima ali 3%, queima 5%, você acelera a velocidade, mas assim, né, esquentar é normal, né? Só não pode esquentar muito, né? Os extremos é sempre ruim, né? Chegar a 0, aquelas coisas todas, mas usa de boa que não afeta, assim, a ordem de grandeza. Você falou da astrologia, eu só consegui ficar pensando que o Coca chega no escritório, aí o Mac dele tá meio travado e acordou com o ascendente em Vênus hoje. Então, o Mac com ascendente em Vênus não funciona. Às vezes acontece, aí vez ou outra eu reinicio, mas hoje mesmo, antes da gravação, eu demorei um pouquinho pra entrar porque eu tava reiniciando. Falei, pô, ele tá meio, o Vênus tá retrógrado aqui, né? Vamos reiniciar. E aquela reiniciada, porque você acaba desenvolvendo um relacionamento profundo com o seu Mac, né? Você sabe quando ele não tá assim, né? Pô, demorou, um segundo a mais. Aí você reinicia, volta tudo ao normal. Você sabe quando ele não tá bem, né? Tá na hora de fazer uma terapia, tomar um ansiolítico.
O meu MacBook M2 Max aqui, eu fui olhar o uptime dele, porque o meu que estou usando na gravação aqui, que é o M1 Max, eu reiniciei antes da gravação também. Porque eu entrei na live, tava meio travado, só que no fim era o StreamYard o problema, não era o Mac, mas tudo bem. Tá com um uptime de 56 dias. Então, eu realmente só reinicio quando tem update ou se dá alguma coisa muito catastrófica que não tá mais funcionando e aí reinicio. Mas tudo isso que vocês falaram é isso mesmo. Eu acho que o Coca começou muito bem com o lance da geladeira. Antigamente não era tão assim, mas eu já falei isso outras vezes aqui. O seu celular, o seu computador é uma geladeira, é um appliance. Você comprou, usa do jeito que você quiser. Se o fabricante não falou pra você, não faz isso, é porque pode fazer, né? Se usar o Mac com a tampa fechada estragasse o Mac, ele não ia deixar você usar ele com a tampa fechada. Antigamente, na época do Intel, lá, do que tinha uma fritadeira dentro do Mac, você usar ele com a tampa fechada o tempo todo, você corria mais risco, porque eu tive um MacBook branquinho daqueles, que eu tava usando ele assim, saiu uma fumacinha do Mac e ele nunca mais ligou. Não sei se aconteceu porque ele esquentou demais ou se foi um defeito de fabricação, enfim, aconteceu. Agora, o MacBook Air, ele não tem ventilação ativa, né? A ventilação dele é passiva, mas a Apple projetou ele para isso. O lance da dissipação do calor ser pelo teclado em grande parte já não é mais tão verdade nos Macs mais modernos. Ele dissipa muito mais pro próprio corpo dele, que é metálico. Então, ele não precisa tanto daquela área do teclado, mas eu entendo quem tem faniquito, como Coca, né? E como talvez seja o caso do Ronai que mandou a pergunta. Então, se você não se sente confortável de usar ele com a tampa fechada, deixa a tampa aberta e beleza. Porém, o irônico é que se você tá usando com o monitor externo e com a tampa aberta, ele tá tendo que dirigir ali 2 monitores. Então você tá gastando GPU à toa e talvez esteja esquentando até mais, porque ele tá tendo que trabalhar ali 2 telas em vez de uma só, se tivesse fechado. O lance de deixar sempre conectado na energia, a pergunta foi, pode causar danos? Não. Causar danos, não. Como o Coca disse, a bateria que ia ter ali 90% de capacidade em 5 anos, vai ter 4 anos e 8 meses, em vez de 5 anos. Então é uma diferença irrisória. E o lance que o Mendes falou, usa o app Audente, que inclusive o nome do app é fantástico, muito boa sacada. Isso é totalmente desnecessário hoje em dia, porque os Macs mais recentes, eles já fazem isso sozinhos. O meu Mac agora, se eu olhar aqui, ele tá com 80% de bateria. Ele fica pulando ali entre 70 e poucos, 80, e aí de vez em nunca o macOS deixa ele chegar no 100 para ir trabalhando nesse range onde a bateria fica mais confortável quando você não usa de fato a bateria. Eu ainda uso ali uma vez por semana, eu acabo usando ele na bateria porque o ambiente pede e aí eu uso até quase chegar no fim da bateria. Mas no geral não é... Isso aí é coisa de Nokia tijolão, de não, tem que ciclar a bateria e deixar chegar no fim e daí carregar até o final. Não, o sistema faz isso pra você. Eu falei que a Apple podia chamar que ela tem uma AI de gerenciamento de memória. Se ela quisesse, ela podia falar que ela tem uma AI de gerenciamento de temperatura, toda essa parte térmica de processamento e tal, porque tem um sistema extremamente complexo, inteligente nos sistemas da Apple, controla tanto de software, de firmware, de hardware, faz todo o gerenciamento desse monte de coisa pra você não precisar fazer. Então, deixa conectado, se você quiser desliga, se não quiser não desliga, deixa com a tampa fechada, usa do jeito que for melhor pra você, porque o Mac foi desenvolvido pra você usar do jeito que é melhor pra você, pra não se preocupar com esse tipo de coisa, e se der problema em menos de um ano, pelo menos tem garantia, né? Mas não vai dar, porque foi projetado pra isso. Eu tenho 2 Macs aqui, M alguma coisa, que eu uso desse jeito, o tempo todo plugado, o tempo todo fechado, e um deles tá com mais de 2 anos e tá perfeito. Então, não dá problema. Enquanto você tava falando, Rambo, eu peguei um Mac que eu tenho aqui atrás de mim, que ele é um 2009, eu acho, 2011. Por aí, tem décadas. Aí eu fui ver o uptime dele. 606 dias. Caramba! Ó, vamos fazer uma brincadeira. Quem
mandem aí, quem é que tem o maior uptime? É só abrir o terminal, digitar uptime, tudo junto, e dar enter. Ele te diz ali quantos dias o seu Mac tá ligado. Vamos ver quem tem aí o maior uptime. Tinha que dar pra ver qual foi o maior ever, né? Qual foi o recorde, não só o atual. Porque o atual é... O meu uptime é de 2 horas, que eu reiniciei também por conta do último bug que deu lá no StreamYard. Mas antes, acho que, sei lá, uma vez a cada 15 dias eu preciso reiniciar por algum motivo o Mac. Eita. Mas eu tinha o meu 2011 velhinho. Eu tinha, além do Audente, tinha um aplicativo chamado Caffeine, talvez? Que deixava o Mac rodando. Ligado sempre, ele sim. fazia o Mac acreditar que estava com o monitor externo ligado. Então mesmo quando você fechava ele continuava ligado normal. Esse app chamava Amphetamine, daí eles renomearam porque era politicamente incorreto. É isso, por isso que eu confundi. E eu usava ele como servidor de vídeos que eu tinha em casa pra jogar no Plex na TV e funcionava numa boa. E, enfim, deve estar... Bom, não tá mais na energia, né? Mas se eu ligasse ele, devia continuar funcionando daquele jeito ali. E olha que esse Mac tinha o problema de temperatura, de descolar a GPU lá. Nossa! Descolar a GPU. Precisava soldar de novo, de tempos em tempos. Era o maior problema. Ó, eu olhei aqui o Mac Mini que faz as transcrições da Gigahertz, entre outras coisas, e ele tá com uptime de 114 dias. Dá um sexto do Coca. Mas gostei do desafio, vamos ver quem manda o uptime mais compridão aí. Divertido. Ó, de Mac, tá? Não vale pegar o seu servidor Linux que tá há 20 anos de pé, tá? É Mac. Boa. Agora, o Alan quer saber como é que a gente controla as nossas finanças pessoais. Esse tá naquela categoria que a gente vai atualizando a galera de tempos em tempos. Ele falou, vocês usam um aplicativo, mobile, alguma coisa desktop? Ele segue, eu tô há anos no Good Budget e apesar de ter poucos updates e uma interface que não agrada muito, serve bem pro objetivo que ele precisa. Ele falou que sempre gosta de testar novas coisas, então fuçou em opções tipo o Mobilis, Money Coach também, falou que um é eficiente na versão paga, pagou um ano e achou muito bom, já o Money Coach ele achou recentemente, até resolveu testar, e na versão gratuita já dá para brincar bastante também. Ele falou que substituiria bem o Good Budget, ele acha, além da interface que é bem parecida com as da Apple. Ele falou, a minha pira, como diria o Bruno, é ver se existem opções melhores, ele falou no que vocês definem como melhores, e saber também da opinião de vocês. E não venham dizer que vocês fazem tudo como os Incas faziam com o Excel. E eu já vou sair da frente e falar que eu faço como os Maias faziam e uso Numbers. Mas como é pra vocês? Então vou sair da frente porque eu também faço como os Maias e uso Numbers. Então, né? Tem aquela história de que se você pegar o cafezinho todo dia, né? E cortar, não sei o que, você poderia comprar em 10 anos um Porsche. Eu não tomo café todo dia e na minha garagem não tem um Porsche. Então, sei lá, se isso é verdade. É que você não acreditou com todo o seu coração. Mas que é isso, assim. A minha finança pessoal, a senhora Coca me dá 10 reais todo dia pra eu pegar a condução, voltar e trazer pão, e é isso aí. Né? Eu uso também o Excel, tenho... Né, a minha linha de pensamento é o seguinte, quanto é que eu vou ganhar com isso? Né? O esforço que eu tô tendo, né? Anotar todas as coisas, todas as transações, esse micro gerenciamento, acho que é válido você fazer uma vez, né, na vida e depois, sei lá, a cada 5 anos, quando você mudar o seu estilo de vida, você refaz para você ter uma ideia. Mas eu fiz uma vez, sei quanto é que eu gasto por mês, sei quais são os meus gastos anuais, né? Aqueles impostos que todo mundo precisa pagar. Então, no final do mês tem que sobrar ali tanto, não sobrou tanto, opa, eu gastei mais, onde é que eu gastei mais? E aí eu faço o processo reverso. Mas né, não muda muito, né? Tem um mês aqui que viajou, né, vai gastar menos luz, mas vai gastar mais ali com a viagem em si. Então é ter essa visão macro da coisa, porque microgerenciamento, eu não gosto, né? E 2, né, eu fico arranjando motivos pra não fazer. E, sei lá, eu prefiro, né, arranjar novas fontes de renda, né? Contratar alguém, né? Algum especialista pra me ajudar. Tô com dificuldade aqui, não tô conseguindo pagar minhas contas. Do que... E ele sim vai recomendar que você, né, faça os seus gastos mensais, mas faz só ali uma vez e né, tem aquela... O pessoal chama de estratégia do envelope, né? Você separa ali o orçamento, né? Acho que seria a tradução. Sim. Orçamento, não. Eu vou gastar aqui 10% com moradia, 10% com locomoção, 10% com isso, com aquilo outro. Vou guardar 30%, vou guardar 40%.
né? E reza ali pra chegar no final do mês, tudo certinho. Isso são estratégias. Eu acho que é importante ter em mente que essas estratégias, elas são pra você solucionar um problema que você tá tendo, né? Então, assim, a pessoa tá perdendo o controle todo mês, gastando mais do que devia, e aí tá faltando dinheiro pra pagar as contas. Se a pessoa nunca teve uma organização financeira, essa estratégia do envelope que você mencionou pode funcionar. Mas não é que a pessoa vai fazer isso pra sempre. Vai fazer isso até se acostumar ali em ter uma organização, conhecer, porque tem muita gente que você pergunta pra pessoa, às vezes é simples porque a pessoa recebe um salário todo mês e beleza, mas às vezes você pergunta pra pessoa que recebe um salário todo mês, quanto do seu salário é descontado pra INSS ou sei lá o que, a pessoa não sabe, tipo... Poxa, você tem que saber, né? Ou mais ou menos ali quanto você paga das suas contas do mês. Isso é o tipo de coisa que todo mundo tem que ter uma noção. E aí, se você não tem essa noção, aí vale a pena você sentar ali uma vez, como disse o Coca, fazer uma planilha detalhadinha de tudo. Ou então, poxa, a minha fatura do cartão de crédito tá muito alta. O que tá acontecendo, né? E aí você vai lá ver, de repente você encontra trocentas assinaturas que você não usa mais. Toda virada de ano, eu sempre tomo um susto, porque sempre aparece alguma assinatura anual que eu nem lembrava que tinha feito e esqueci de cancelar, e aí vai lá, $200, e aí, putz, né, tu tinha que ter cancelado isso. Então, isso foi uma coisa que me fez fazer isso no passado, né, mas eu mencionei fazer como os maias, mas a realidade é que, assim, esse controle pessoal, hoje em dia, eu já não faço mais esse microgerenciamento que o Coca mencionou. Eu só fico de olho nos extratos e tudo mais, pra ver se, né, se tá entrando o que tem que entrar, se tá saindo o que tem que sair, se não tá saindo o que não tem que sair, que é o mais importante. E fatura do cartão, sempre de olho pra ver se tá tudo certinho. Mas, assim, de fazer uma planilha pessoal de tudo que entrou, tudo que saiu, faz um tempinho já que eu não faço. Eu acompanho investimentos, aquela coisa, mas da empresa, sim. Da empresa eu faço esse microgerenciamento. Aí é mais simples porque são menos transações de valores maiores, porque a natureza do meu negócio é essa, né? Então, não tem tantas transações, então fazer esse nem chega a ser tanto micro gerenciamento, porque são todas as transações, cada uma na sua planilha e tal. Eu fiz um negócio mó maneiro no Numbers, que eu tenho assim, data, valor, descrição. E aí eu tenho algumas contas que são em dólar e outras que são em reais da empresa. Só que eu precisava de cada entrada que tá em dólar, o correspondente em reais na data que foi feita aquela transação. E deu pra fazer no Numbers, porque ele tem lá uma fórmula de cotação histórica, e aí eu tive que fazer um esquema porque no fim de semana não tem, daí tem que pegar do próximo dia útil, então até isso eu consegui fazer. E aí isso é um dos motivos de eu fazer no Numbers, porque eu tentei todos os apps que você possa sonhar que existem, e nenhum tem a flexibilidade que você precisa. Porque essas coisas sempre vai ter um asterisco em algum momento ali que, nesse mês teve um negócio que eu tive que adiantar uma nota e aí ficou e tira dali, bota daqui, 9 fora, e aí você bota lá uma observação na planilha. Ou tem que criar uma tabela separada para fazer um cálculo diferente lá, e esses apps de finanças, eles são todos muito, até às vezes complexos, cheio de recurso, mas daí você precisa de um negocinho ali que não dá pra fazer no app e aí pronto, acabou. Então eu gosto do Numbers, ou do Excel, ou do Google Sheets, qualquer coisa, porque é um framework e aí você cria o seu, entre aspas, app de finanças do jeito que você precisa, e não é complicado, não precisa ser programador. O Mendes conseguiu fazer, ele que é o... não gosta de... Se eu conseguir, gente. Que ele sempre quer atirar o computador na parede. Então se o Mendes conseguiu fazer, é de boa, não tô duvidando da capacidade dele, é só por conta dos relatos dele. Você só me passado. Conhece mesmo. Então, por isso que eu ainda faço como os maias, né? Mas, sei lá, pra quem quer só ter ali uma listinha do que gastou e do que entrou e beleza, tem N apps que dá pra fazer isso muito mais simples. É chato responder dessa maneira, né? Porque você acaba distorcendo o problema, né? O cara que não queria um aplicativo, mas acaba que a gente usa o Excel, outras abordagens,
acaba que hoje, sei lá, 99% do meu gasto financeiro, se não for através de cartão de crédito, é através de conta bancária, né, de alguma maneira. Então é totalmente rastreável, não é dinheiro físico. Então, quanto é que eu gastei no mês de combustível? Vai dar um trabalhinho pra fazer, mas sei lá, eu abasteço uma vez por semana, eu vou baixar lá no extrato, achei aqui, né? Gastei isso daqui. Né? O Nubank, inclusive, dos bancos que eu uso, é o único que te manda o extrato num arquivo CSV. Então, parabéns a eles por isso. Porque a maioria só manda um PDF. Gente, PDF pra extrato é inútil, a não ser que seja pra você mandar como comprovante de alguma coisa ou pra imprimir, mas se você quer dados, PDF não é útil. Então, por favor, bancos, ofereçam CSV do extrato. E se de alguma maneira existe educação física, né, no sentido de academia, né, alimentação, saúde mental, também existe educação financeira. Então, se eduque financeiramente, vá atrás. Se tem gente cobrando por isso, é porque o serviço vale a pena. Talvez, né, é uma questão de achar ali o que vale a pena pra você. Mas tem contador, faz isso magicamente, aquelas, né, mágicas, tudo legal, né, mas divide ali lucro presumido, lucro real, não joga pra cá, joga pra lá, né, achar a melhor maneira de fazer, né? Nem sempre vai ser um contador, né, às vezes vai ser um mero coach, mas enfim, talvez possa ajudar. Cuidado, inclusive, com os coaches financeiros, né? Tem muita gente boa nesse mercado, mas acho que a galera que escuta aqui o ADT tá ligada. Não é difícil você perceber quando a pessoa tá oferecendo uma mágica e quando é uma pessoa séria que vai te ajudar, de fato. Em toda profissão tem, né, os bons e os maus. E eu não gosto de nivelar pelos maus, né? Senão vai ser uma péssima experiência. Não vou falar mal de todo mundo, de professor, mecânico, advogado. Mas existem excelentes. O que eu tenho pra falar mal de programador... Então, né? Tem a excelência, a questão de achar esses excelentes, né? Eu só vou ecoar o que vocês falaram sobre como você montar a sua planilha te dá um controle que nenhum aplicativo no mundo vai conseguir te dar, as opções, as suas particularidades, que só tem no seu caso, que não compensa, porque você recebe todo dia 3, 5 e 7, exceto em anos bissextos. Você coloca na planilha que ninguém vai ter isso no aplicativo, né? Então acho que isso é bem importante. Quando você começa a fazer um ajustezinho, depois outro, no terceiro já tá melhor do que todos os apps somados de controle financeiro, exceto, sabe pra quem? Pra você que tá ouvindo e fala assim, mas eu tô satisfeito com o meu. Que ótimo, você não vai ter que pensar nisso, mas ó que beleza. Né? Exatamente. Não tem jeito certo ou errado, mas eu sigo como os incas, os maias, né, que eu falei que usam numbers. E pra mim, eu usava como os incas quando eu usava PC. Depois fui pros maias quando eu passei a usar Mac e os astecas usam Google Sheets. Eles usam um calendário que acabou e deixou todo mundo meio maluco, né? Então, o ano fiscal deles é diferente. É meio apocalíptico. Alguém errou a fórmula. Então, uma coisa que eu tentei fazer foi usar o Money Pro, não sei o que, putz, nenhum pegou. O que pegou foi a planilha que eu montei e a cada 2 meses dá um faniquito, eu mexo nela, melhoro um pouquinho, aperto um pouquinho, não sei o que lá. Ela só faz sentido pra mim, se eu puser para as pessoas baixarem, não fazer o menor sentido pra mais ninguém. Aposto que é assim com vocês também. Então, e aos pouquinhos montando a sua, que ela nunca vai estar pronta, mas sempre vai ser melhor do que pegar uma coisa meio pré-assada, exceto, mais uma vez, só pra reforçar, pra quem já usa um aplicativo e funciona e tá tudo certo. A minha, se alguém tiver curioso, a estrutura é mais ou menos assim. Tem uma... Como é que chama? Uma página pra cada mês? Que é aquela que você... Uma aba. Pra cada mês. E aí tem uma tabela dentro daquela aba para cada conta bancária, no caso. Uma tabela com os totais, balanço, entrada, saída. E uma que tem também a totalização de cada conta. Que aí tem lá o saldo inicial. Aí ela puxa ali da tabela individual e bota o saldo final daquele mês. E é basicamente isso. Então até que é bem simples. E aí eu fiz umas firulas lá de ficar vermelho quando é negativo, verde quando é positivo, né? O lance da conversão do dólar que eu comentei, tem umas firulinhas. Mas no geral é isso. Não é nada super avançado. E é bem como você disse. Eu faço uma vez por mês esse controle. Quase todo mês eu faço algum tweakzinho na planilha.
Muito bem, quero agradecer aqui os patrocínios desse episódio da Sotes Telecom e do Backblaze. Agradecer também imensamente os nossos mais detensos apoiadores e apoiadoras lá no gigahertz.fm/apoio. Agradecer também o Edu, que edita aqui o episódio, que demos trabalho para ele como sempre. E a edição sem edição, para quem tá ouvindo, já sabe, né? Teve duas partes da edição sem edição para não editar, para vocês terem uma ideia. Então foi complicado essa semana. Tá lá no gigahertz.fm/apoio para quem quiser conferir. E para falar com vocês, como é que faz? Para falar comigo, só lá no Google, bater Cocatec, ou então no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM que a gente conversa. MVC Mendes lá no Mastodon e no Instagram também e no Threads. Apresento aqui na Gigahertz a fonte com Felipe Espósito e também uma área de trabalho com a Bia Kunze, nossa querida garota sem fio. Apresento pra Alura toda sexta-feira o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine no último fim de semana da confusão que tá a Suprema Corte julgando 2 casos que tem a ver com liberdade de expressão, moderação e redes sociais. Vou deixar o link na descrição. Muito bem, eu sou Guilherme Rambo 2 no Threads e no Instagram e também @inside no mastodon.social. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou. Tchau, tchau. A gente vive falando de AI, né? E você, Coca, tem várias automações. Aí acabou de vir um e-mail aqui e acontece isso com uma certa frequência. Eu acho que as empresas estão acostumadas que ninguém paga a conta, ou quando paga, paga atrasado, e eles se sentem na obrigação de mandar 20 mil lembretes de contas a pagar. E como eu sou uma pessoa ansiosa e desorganizado, de um modo geral, eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha. Putz, mas será que eu paguei? Pode ser a parada em débito automático. Eu vou ficar, mas será que eu paguei? Isso é em débito automático? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma pasta na minha Dropbox. Sempre que eu vou lá, eu sempre pago tudo pelo app do banco, o que eu tenho que pagar manualmente. Pago, salvo o comprovante e coloco nessa pasta da Dropbox. Sempre. Eu queria uma AI que lesse essa pasta de comprovantes e no momento que vier uma mensagem no mail que é uma cobrança, ele já bota ali, você já pagou esse mês, seu idiota. Pode ignorar esse e-mail. Seria bom. Uma coisa assim. Na verdade, eu tô pensando, eu até comecei a fazer um protótipo, é um app muito só pra mim mesmo, que eu só boto lá essas contas fixas do mês e só pra eu dar um check pago. E não tem nenhum app que faça isso de uma forma... Porque eu só quero só isso. Eu não quero nenhum tipo de controle financeiro avançado. Eu só quero um checkbox, já tá pago no mês tal, não me incomoda mais com isso. E não achei nada que dê pra fazer isso. É tudo muito complexo. Ou então é negócio justamente que fica te lembrando, te notificando. Eu quero justamente o contrário. Eu quero eu ir lá pagar, marcar, já paguei, pra eu saber quando começar a vir 50 mil SMS, mensagem no WhatsApp, e-mail, eu já paguei. Deu. Não preciso me preocupar com isso. Se alguém que tá ouvindo a edição sem edição tiver alguma sugestão, manda lá no feedback. Tem aquele N8N, Animation, né? Aquele jeito maluco de pronunciar as coisas, que é tipo um IFT, né? Só que você constrói fluxo e tal. De repente, você conseguiria fazer essa... O problema é que a minha treta com essas coisas é que cada e-mail é um jeito, e aí você tem que descobrir a data de pagamento, que eu não sei o que, pra saber... Sabe? Aí Nunca é um... Pode até... se eu tô recebendo um e-mail hoje, é por causa da corrente. E aí eu vou lá no Dropbox, na pastinha, eles conectam o Dropbox em e-mail. Eu acho que no meu caso específico, teria como resolver de uma forma relativamente simples, com modelos simples, assim, de machine learning, ou até heurística, eu nem precisaria, porque são poucas empresas e, tem a conta da Vivo, tem lá o comprovante, vai estar escrito em algum lugar lá Vivo. Né? E o valor também não muda muito de um mês para o outro. Uma coisa que eu fiz, até faz um tempo que eu fiz isso, porque foi quando eu fui entregar o apartamento que eu alugava
que a imobiliária lá cismou que eu não tinha pago alguma coisa lá, que eu não me lembro o que era. E era de muito tempo atrás, tipo, mais de um ano. Mas eu já tinha esse hábito da pastinha dos comprovantes. Então, eu pensei pra mim, se eu paguei, o comprovante está na pasta. Se não tiver o comprovante na pasta, é porque eu não paguei. Porque eu sempre salvo o comprovante naquela pasta. Aí, sei lá, deu bug na Dropbox e eu pago de novo o negócio. Né? Mas, enfim, eu confio o suficiente pra pensar que, tipo, não, se não tiver o comprovante é porque eu não paguei. Só que aí achar isso, né, no meio de zilhões de arquivos. Aí eu fiz uma ferramenta de linha de comando que usa o OCR lá do próprio macOS, que você dá uma pasta pra ele e ele cospe a versão em texto. E aí eu peguei, joguei aquilo num editor de texto, Command Shift F, busquei lá o nome da imobiliária, sei lá, e eu realmente não tinha pago. Mas pelo menos eu pude confirmar, né? Porque eu falei lá, eu nem contestei quando o pessoal lá falou. Eu falei, não, peraí que eu vou só ver aqui se eu tenho comprovante, senão eu pago, porque a possibilidade existia. Mas aí, beleza, foi resolvido rapidamente, porque se eu fosse ter que ficar olhando um por um dos comprovantes até achar... Putz. O N8N, ele até se espeta no OpenAI, então daria para fazer alguma coisa um pouco mais elaborada. Mas, assim, acho que hoje o custo-benefício, para mim, ainda não vale a pena, né? Não tenho essa lembrança, né? Quer dizer, talvez eu até tenha. Essa galera reclamando aí, você não pagou, mas isso não aparece na minha caixa de e-mail. Eu tenho que organizar melhor isso, na verdade, porque... um que me incomoda muito é do plano de saúde, que eles mandam e-mail, é que primeiro eu recebo lá no aplicativo do Nubank, que tem um negócio lá que rastreia os boletos no seu CPF e tal, e o que acontece é que assim, bateu lá no app do Nubank o boleto, eu já vou lá e já agendo o pagamento. Mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, quando você vê ali um lembrete do negócio e... será que esse mês eu esqueci de... Então é por isso que eu só queria um checkbox, só pra... né, eu vou fazer isso aí. Nem que seja no Apple Notes, eu crio uma nota pra cada mês e aí só dou o check lá, paguei já. Porque é foda, que toda vez fica... essa coisa, e aí o plano de saúde, cara, nossa, é SMS, aí vem e-mail, aí vem outro e-mail, eles mandam um e-mail umas 3 vezes, e o ruim é que assim, você já pagou ou você já agendou o pagamento, e normalmente eu agendo o pagamento, porque eles mandam o boleto com 1 mês de antecedência. Eu não vou pagar com 1 mês de antecedência e ficar emprestando dinheiro pro plano de saúde. Então eu agendo sempre a data de vencimento. E se vence no sábado, eu agendo pra segunda. Porque eu não quero dar um dia a mais do meu dinheiro na mão deles. Então tem esse lance aí. Daí, como não é sempre que tá pago, e aí... Mas eu acho que mesmo que eu pagasse no dia que vem a parada, eles iam mandar o e-mail igual, que eu duvido que o sistema deles checa se já foi pago ou não. Porque sempre vem aquela observação, né? Se você já pagou, desconsidere este e-mail. Ano passado eu tive um problema com um plano de saúde, que ele venceu na segunda-feira de carnaval, alguma coisa assim. E eu paguei na quarta de cinzas. E aí o pessoal tava reclamando, pô, você não pagou, mas não é segunda de carnaval, não, mas não sei o quê. E você fala com pessoas que não têm autoridade no negócio, né? Você mostra, cara, que... Tá bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Porque... o banco tava de feriado, mas o plano de saúde não, tá? Mas... eu preciso do banco pra pagar, né? Na real, você nem precisa, você pagou, só que boleto é uma coisa que não devia existir mais, na minha opinião. Deveria já igual ser... o TED que foi embora, né? Deveria já vir tudo com QR Code, que já tem vários já que estão vindo, inclusive. Tem empresa que manda fatura que é um boleto, que tem aquele código de barra tradicional, mas já vem o QR Code do Pix junto. E aí, esses eu pago tudo no Pix... ou agendo também, porque pelo menos o Pix compensa na hora que você paga. O problema é a galera que vai pagar essa semana mesmo, né? Eu tava no mercado, aí esse não tinha o autoatendimento, aí eu procurei ali o mais vazio, aí quando eu cheguei no mais vazio,
O cara nem tava fazendo compras, era um senhorzinho, ele tava pagando um boleto. Deixa eu aqui, aproveitar, né? Era de noite, aproveitar que eu pagar o boleto. E aí não sei se, né, como é que seria o Pix aí na história, né? Precisaria ser o código de barras tradicional. Eu acho que pode ter os dois, né? Pode manter os dois. Mas isso aí que você falou me lembrou de quando eu ia no correio mandar encomenda e me dava muita raiva quando eu pegava mó fila e sempre tinha uma pessoa idosa e o problema não é a pessoa ser idosa, o problema é a pessoa estar na fila do correio pra trocar telecena. E eu esperando lá, a pessoa contando as moedinhas lá pra trocar a telecena e eu querendo mandar um Sedex. Tipo, é porque foi bem numa época que o correio tava fazendo tudo. Você fazia tudo no correio. Qualquer dia eu ia chegar lá e até a pessoa cortando o cabelo no correio. E ainda falam mais, a fatura do cara era R$1.299 e alguma coisa. Porque a pessoa que tava no caixa contou lá as notas, aí recontou, aí verifica se é falso, né? Passa o dedo na unha, sei lá. Boleto da confiança não existe. Não. Aí tava tudo ok, aí faltava lá 20 centavos. Eu falei, não precisa de 20 centavos, não, tá pago. Tá. Eu falei, pô, né? 1.300, uma moedinha ali, né? 1.300 de a fatura do mês do cartão do cara.